Palavra de Deus nessa noite com alegria. Fique à vontade, meu irmão. Aleluias. Aleluias, povo de Deus. Muito obrigado. É uma honra. Vou pedir por favor a Bispo Serra, Bispo Marino, que preste un microfone para a tradução. Vai ajudar com a interpretação, com a tradução, com a traducción. Hoy voy a hablar en español. Hoy você vai entender todinho. Hoy voy a hablar en español. Vamos a aprender. El Bispo Serra está de viaje pronto, así que va a ser una bendición para mí predicar en español hoy. Gloria a Dios. Dê un aplauso a Dios ahí. Eu quero agradecer esta noite. Ele quer agradecer essa noite por el convite, por la invitación, pelo convite, a pregação del obispo Marino, o Bispo Marinho, y por la presencia de Bispo Serra y su esposa e Genesis. pela presença minha e da minha esposa. Es un privilegio muy alto, É um privilégio muito grande. un honor, un alto honor, un honor muy alto. É um gozo muito alto, uma alegria muito grande. Estar aquí en Iglesia Asamblea de Dios, palabra que cura, Está aqui um prazer em estar na Igreja Assembleia de Deus, palavra que cura, por segunda vez. pela segunda vez. Así que esta noche Dios tiene un recado especial. Que nessa noite Deus tem um recado especial para você. Así que abra su corazón, Abra seu coração, abra su mente, abra sua mente, preste mucha atención, presta muita atenção. ponga su teléfono en vibrador Ponha o seu telefone no vibrador. y Tira o som do telefone. trate de prestar mucha atención por los siguientes 40 minutos. Preste muita atenção, apenas 40 minutos. Dios va a bendecir la vida de muchas personas aquí. Deus vai abençoar a vida de muita gente nessa noite. Amén. Hoy estaremos hablando de honra. Nós estaremos falando hoje sobre honra. Dios está buscando hombres de honra. Deus está buscando pessoas de honra. Dios está queriendo encontrar en la tierra un hombre con honra, Deus está querendo encontrar uma pessoa na terra com honra. una mujer, Uma mulher, un joven, um homem, una crianza, um jovem, uma criança, un viejo, um senhor. un señor. Así que vamos a estar hablando de eso, de honra. Vamos falar de honra. Vamos a estar hablando como primer principio. Vamos falar do primeiro princípio, Está en la Biblia. que está na Bíblia. La honra que sube a los cielos. A honra que sobe aos céus Es la misma honra que desce. é a mesma honra que desce. La honra nunca muda. A honra nunca muda. Es el único atributo en la Biblia encontrado Esse é o único atributo na Bíblia encontrado que no muda. que não muda. Dios puede mudar muchas cosas en el cielo y en la tierra, Deus pode mudar muitas coisas nos céus e na terra. pero hay un principio. Mas esse princípio No muda nunca. não muda nunca. Es eterno. Es eterno. Esse é eterno. Y solamente Dios le da honra E somente Deus dá honra al que entiende la honra, al para hombre, quem entende a honra al que ha descubierto la honra, e quem descobrir a honra. porque la honra es un hallazgo, A un honra descubrimiento, é um descobrimento. es una revelación, É uma revelação. es un atributo É um atributo de Dios. de Deus. Entonces vamos a hablar sobre la honra. Então vamos falar sobre a honra. Primero, ¿qué es la honra? Primeiramente, o que é a honra? La honra surgió en el corazón de Dios. A honra surgiu no coração de Deus. La primera persona que dio honra en la tierra A primeira pessoa que Deus honrou na terra fue Jesucristo. foi Jesus Cristo. Cuando Él vino Quando ele veio a la tierra, na terra, Él honró a los hombres. ele honrou aos homens. Dice que Él se humilló. Porque ele se humilhou. Eso es honra. E isso é honra. Dice que Jesús era Dios mismo, el Hijo de Dios. Que Jesus Cristo era filho de Deus, era Deus. Mas cuando Él vino a la tierra, Mas quando ele veio à terra, Él no vino como rey, ni como el más rico, ni como el más poderoso. ele não veio como rei, como o homem mais rico do mundo. Él no era un hombre de la élite. No era un hombre de los famosos del Ele mundo. não era um homem famoso. Él nació en un establo Ele nasceu no estábulo, junto con animales, junto com animais. de un hombre y una mujer humilde. Era um homem e uma mulher humilde, os pais dele. Por ejemplo, José era carpintero José era carpinteiro. y María era ama de casa, Maria era doméstica de la casa. da casa. Entonces eso me muestra honra, Porque Deus quer mostrar a honra. porque el padre cuando estaba en los cielos, Porque o pai quando estava no céu, él trató de encontrar una familia, una casa donde enviar a su hijo.
Ele tratou de encontrar na terra uma casa, uma família que pudesse colocar seu Y filho. cuando él buscó en todo Israel, E quando ele buscou em todo Israel, estaba en la casa de los nobles. estava na casa de um homem. Por ejemplo, en Israel había muchas casas famosas, Na Israel havia muitas casas famosas, casa de oficiales, casa de oficiais, de militares, de militares, de cónsul, de cônsuls, de hombres de negocio. homens de negócios. Había una estructura rica en Israel en E ese havia tiempo. uma estrutura muito rica em Estaban los Israel. escribas, Tinha os escribas, los fariseos, os fariseus, los celotes, os celotes, todo tipo de clases sociales. todo tipo de classe social. Mas el padre no encontró un lugar idóneo, Mas Deus não encontrou um lugar que fosse adequado, pues, es decir, un lugar de honra, um lugar de honra, donde su hijo pudiera nacer con honra, então para que seu filho pudesse nascer com honra, para que su hijo pudiera transmitir el principio de la honra en la para tierra. que Jesus pudesse transmitir o princípio da honra. Por eso cuando Jesús nace, Por isso quando Jesus nasce, nace bajo el principio de la honra. lá nasce com o princípio da honra. Es el primer principio que el Padre eterno, que el Padre da al Hijo. Esse é o primeiro princípio que Deus coloca para nós. Tanto fue así Tanto foi assim, que cuando Jesús nace, porque quando Jesus nasceu, los magos del oriente os magos do Oriente vinieron vieram a representar esa honra, a representar essa honra, a reconocer a reconhecer la honra que había a en Jesús. honra que Jesus tinha. Entonces la honra es una revelación, A honra é uma revelação, es un reconocimiento, é um reconhecimento. o sea, un reencuentro con los principios eternos del Padre. A honra é o encontro com os princípios de Deus. Amén. Amém? Vamos a usar 3 versículos bíblicos en esta noche. Vamos usar 3 versículos bíblicos nessa Yo quiero que noite. usted vaya a Nehemías capítulo 2, versículo Que você 18. abra Neemias, capítulo 2, 2, versículo 18. versículo 18. Usted dice amén cuando esté ahí. Você diga amigo quando entender, quando achar. Estamos practicando español Aleluya. portugués. 2:18, Nehemías, Neemias 2:18. profeta menor del Antiguo Testamento. Nehemías Neemias, capítulo 2, versículo 18. Ya dice amén, está ahí, quem achou diga amém. ya está ahí. El obispo Serra va a poder leer, aquí está en portugués también. Tercera columna es en portugués, aquí. 18. Aquí, tercera columna es en portugués. La letra está pequeña. Certo. Vou ler, irmãos. Também lhe contei como Deus tinha sido bondoso para comigo e o que o rei me tinha dito. Só isso? Sí. Eles também responderam: sim, vamos começar a construção. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Aleluyas. Aleluia. ¿Encontraron? Está la Biblia hablando ahí de Nehemías. A Bíblia está falando aqui sobre Neemias. Yo quiero hablar un poquito acerca de Nehemías esta noche. Ele quer falar um pouquinho sobre Neemias nessa noite. Nehemías era un hombre que no vivía en Israel. E Neemias era um homem que não vivia em Israel. Era israelita, Ele era israelita, pero él vivía en el palacio del rey Artajerjes. mas ele vivia no palácio do rei Artaxerxes. Dice que por muchos años Por muitos anos, Nehemías pasó honrando al rey. Neemias passou honrando ao rei. El rey no tenía conocimiento acerca de las escrituras. O rei não tinha conhecimento das escrituras. No adoraba a Dios como adoraba a Nehemías. Não adorava a Deus como Neemias adorava. El rey Artajerjes no honraba a Dios como Nehemías honraba a Dios. O rei não honrava a Deus como Neemias honrava. Entonces él pasó muchos años allá en la tierra de Artajerjes, en la tierra ajena, una tierra impía, Então Neemias passou muitos anos em uma terra ímpia que não conhecia Deus, honrando a personas que no eran dignas de honras. honrando pessoas que não eram dignas de honra. Y un día E um dia aconteció que se levantó una guerra en Israel. se levantou uma guerra contra Israel. Los babilonios devastaron Israel, destruyeron Israel. Os babilônios destruíram Israel. Dice que derribaron todos los muros. Derrubaram todos os muros. Dice que tomaron esclavo toda la ciudad. Tomaram os escravos toda a cidade. Y llegó un mensajero hasta donde estaba Nehemías. E chegou o mensageiro até onde estava Y Neemias. Nehemías le preguntó, Y ¿cómo Nehemías- está la familia? ¿Cómo está el pueblo?
Neemias perguntou: como é que está a família, como é que está o povo de Israel? Y las noticias no fueron buenas. E a notícia não foi boa. El mensajero dijo: Israel está destruida. Ele disse: Israel está completamente destruída. El pueblo está en esclavitud. O povo está em escravidão. Los muros fueron destruidos. Os muros foram destruídos. Las puertas fueron quemadas. As portas foram queimadas. Todo el mundo está en aflicción. Todo mundo está em aflição. Dice que Nehemías lloró, E disse que Neemias chorou, afligió su corazón, afligiu seu se coração, trancó en su cuarto se trancou em seu y quarto levantó una oración que yo encuentro en la Biblia, e levantou uma oração que se encontra que na es una de Bíblia. las oraciones más transformadoras en la Biblia, E uma das orações mais transformadoras que tem na Bíblia. una de las oraciones más profundas en la Uma das Biblia. orações mais profundas. Dice que él dijo: Señor, De- él habló Señor Jesús, Ele falou com o Senhor. y dijo: tu pueblo, tus hijos están en deshonra. Ele disse: Senhor, o teu povo, os teus filhos estão em aflição. ¿Cómo está tu corazón, oh Dios? Como está o seu coração, ¿Cómo Deus? debe estar tu corazón, oh Señor, cuando tu pueblo y tus hijos, Israel, está en deshonra, en esclavitud? Como é que está o seu coração, meu Deus, se o teu povo está todo em aflição? La oración de Nehemías era con las almas, A oração de Neemias era preocupado com as almas, las crianzas de as Israel, crianças de los Jerusalém, idosos de Israel, os filhos de Israel, las familias de as Israel, famílias de Israel, la tierra del pacto. a terra. Y dice que él dejó de comer y de beber Ele disse que ele ficou sem comer e sem beber y entró en ayuno. e entrou em jejum. Y él dijo: no, si mi pueblo está en deshonra, yo no puedo estar en honra. Se meu povo está em desonra, eu não posso estar em honra. Y él clamó y dijo: Señor, acuérdate cuántas veces y cómo te he sido fiel. Nehemías clamó a Dios, oró y dijo: Señor, acuérdate cómo te he sido fiel, cómo te he servido todos estos años. Ele dizendo: Deus, agora como é que eu posso te servir? O que é que eu posso fazer pelo meu povo, pela minha nação? Y dice que en este caso en Israel había muchas personas en esclavitud. Em Israel tinha muitas pessoas em trâmito. Entonces la Biblia dice que que Nehemías se presentó delante del rey. E diz a Bíblia que Neemias se apresentou diante do rei, Un día cualquiera, común, un día. como um dia qualquer. Pero Israel dice que Nehemías estaba triste, afligido. Mas a Bíblia diz que Neemias estava triste e afligido. Y el rey preguntó: ¿qué te pasa, Nehemías? E o rei perguntou: o que é que acontece contigo, Neemias? Ahí entra una parte que me gusta mucho a mí. Entrou uma parte que ele gosta muito. Cuando el rey hace esa pregunta, yo disfruto esa pregunta del rey. E ele, quando ele perguntou, eu viajei aqui agora, que eu também gosto dessa parte. Ele falou que quando o rei perguntou a ele: o que se passa contigo, Neemias? Llegará un momento en tu vida E vai chegar um momento na sua vida que sin tú hablar, que você abrir. sin abrir tu boca, Se você abrir sua boca, usted abrirá las bocas de muchas personas alrededor você suyo. abrirá a boca de muitas pessoas em favor de você. Deixa eu só falar uma coisa. Ele está dizendo o seguinte: que se a sua vida estiver diante de Deus de verdade, você de boca fechada vai fazer muitas pessoas abrir a boca em favor de você. Se você estiver na presença de Deus. Entonces, añadiendo lo que dice el obispo, que está muy bueno. Escucha, llega un día en tu vida donde con tu boca cerrada, tú harás que mucha gente hable, que mucha gente proclame, que mucha gente hable para ti. Pronto. No dia que você tiver muitas das vezes com a boca fechada, Deus levantará muitas pessoas para fazer as coisas por você. Y la pregunta mía es, en ese tiempo el copero, que era Nehemías, no podía presentarse triste delante del rey. E nesse tempo que Neemias era copeiro, ele não poderia se apresentar triste diante do rei. Estaba prohibido. Estava proibido. Si él se presentaba triste o se presentaba con un rostro totalmente pesimista, él podía morir. Se ele se apresentasse triste, com o rosto abatido diante do rei, ele poderia ser morto. Porque era la ley que había en el tiempo de Tajerjes del rey. Todo el que se presentara delante del rey y fuera pesimista o no tuviera una actitud correcta, podía ser enviado a la muerte. Porque havia, na verdade, uma lei. Ninguém podia se apresentar diante do rei com um semblante triste, pessimista, abatido, porque senão seria morto. Mas con Nehemías no fue así. Mas com Neemias não foi assim. ¿Por qué? Por quê? La pregunta está en la Biblia y la respuesta también. A pergunta e a resposta está na Bíblia também. La Biblia dice que Nehemías había honrado a este rey por muchos años. A Bíblia diz que Neemias havia honrado esse rei por muitos anos. Entonces llega un momento en tu vida y en mi vida Chega momento na sua vida, na minha vida, donde no podremos hablar, que nós não podemos falar.
Llega un momento en tu vida y en mi vida que queremos hablar, pero no sabemos cómo expresar. Tem momentos na nossa vida que a gente quer falar alguma coisa, mas a gente não sabe nem o que falar. Hay dolor, É as dores, uno siente aflicción, no meio das aflições. uno siente como una guerra espiritual sobre su cabeza. Você se sente como uma guerra espiritual sobre a sua cabeça. Usted está escuchando noticias que son aplastadoras. Você só está escutando notícias tristes, devastadoras. Ese es en ese momento E nesse momento, el rey quiere saber qué te pasa. o rei quer saber o que se passa Es com en você. ese momento donde usted no puede abrir su boca, no puede hablar. É um momento que talvez você não possa abrir sua boca. Es en ese momento donde el rey está más cerca de ti. Mas é nesse momento que o rei estava por perto. Despierta la intención del rey. Desperta a intenção do rei. Ese es el momento donde el rey piensa ayudarte con alguna cosa. En ese momento donde el rey quiere ayudarte, quiere concederte alguna cosa. Certo. É nesse momento que o rei se aproxima e quer ajudar, quer fazer alguma coisa. Porque está notando que tu actitud cambió. Porque está entendendo que a sua atitude mudou. Está viéndote con preocupación. Está vendo você com preocupação. Ahora presta atención, querido. Presta atenção, meu irmão. Me llama mucho la atención la respuesta de Nehemías. Me chama muita atenção a resposta de Neemias. Porque una de las cosas que probó el rey aquí Uma coisa que procurou o rei ali y que trató de probar en Nehemías e que acabou de provar na vida de Neemias, era los planes de Nehemías. mas eram os planos de Neemias. Porque el rey conocía un Nehemías copero. El rey conocía a Nehemías como copero, como un Neemias oficial. o rei conhecia Neemias como copeiro. Pero el rey no conocía que Nehemías era israelita. Eita glória. Él no sabía eso. Mas ele não conhecia Neemias como israelita, como homem de Deus, Eso, como un hombre de pactos. como homem de pactos. Él no sabía que la descendencia, la generación de Nehemías era una generación de gobierno, de reinado. Ele não sabia que a geração, os pais de Neemias, era uma geração de governo, De honra. de honra. Que Dios había levantado a Israel para honrar y bendecir las naciones de la tierra. E Deus tinha levantado ele para abençoar as nações sobre a terra. Entonces Nehemías está frente a un rey Neemias está de frente de um rei que no conoce la historia. que não conhece a história. Un rey que no entiende la historia de Israel. Um rei que não entende a história de Neemias. Mas en ese momento, Mas nesse momento, el Padre de los o cielos, Pai dos céus, el mismo Yeshua, o mesmo Jesus, está oleando para Nehemías está olhando para y Neemias diciéndole a e Nehemías: dizendo para Neemias: tú fuiste colocado en este rey, você foi colocado neste reino, tú fuiste colocado en esta tierra você foi colocado nessa terra, para que en este momento para que nesse momento ser levantado seja levantado y devolver la honra a e Israel. devolver a honra a Israel. Y esse rey E esse rei que está frente a que ti está em frente de você solamente es un instrumento, é apenas um instrumento, solamente es una representación é apenas uma representação de lo que yo voy a hacer con tu vida. do que Deus quer fazer com a sua vida. En otras palabras, Em outras palavras, lo que quiero que usted entienda es eu quero que você entenda isso. que no era un rey y un copero lo que está hablando la Biblia. Não era um rei e um copeiro. Estaban hablando de un rey para otro rey. Estava falando de um rei para um outro rei. En otras palabras, nadie puede mover un reinado, nadie puede mover el corazón de un rey, Aleluia. nadie Glória puede a Deus. mover un reino entero, un pueblo entero. Escute só o que ele quer dizer aqui. Deixa eu falar aqui um pouquinho. É que às vezes a condição que nós temos diante do reino de Deus, nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes, nós somos chamados por Deus para fazer a diferença onde nós estamos. E às vezes nós damos mais valor para quem está acima de nós e esquecemos quem nós somos. Quando ele diz assim, era um rei diante de um rei, é por causa do sacerdócio que Neemias tinha. Humanamente falando, Neemias era apenas um copeiro, mas ele tinha um chamado. Você tem um chamado. Então não se sinta pequeno, você tem um chamado. Entonces, yo quiero aplicar esta palabra en tu vida y en mi vida esta noche. Ele quer aplicar essa palavra na minha vida e na sua vida. Puede ser que usted esté trabajando por 10 años en una empresa de servicios gerais. Você talvez esteja trabalhando numa empresa por muitos anos, 10 anos em serviços gerais. Puede que usted tenga un gerente, un chef en su empresa. Talvez você tenha um gerente, um chefe na sua Y empresa. quizás esa persona sea como este rey Atarjeres. Eita. E quem sabe essa pessoa represente um rei para você. Y quizás usted se está viendo como un Nehemías, o Dios quiere que te veas como un Nehemías en esta Mas noche. quem sabe Deus não está querendo que você se veja como Neemias dentro dessa empresa. Y en uno de estos días tu chef y tu gerente o el jefe de tu empresa te llame para hacerte una pregunta. Eita.
Quem sabe dentro desse período aí, nesse momento, alguém da sua empresa, seu chefe, seu gerente, o dono da empresa, te chame para perguntar o que é que você precisa. Puede ser que uno de estos días tú te levantes en la mañana y vayas a trabajar como un día cualquiera. Talvez você se levante um dia desses aí como um outro dia qualquer para trabalhar. Y en medio de tu trabajo recibas una ligación, una llamada especial. E de repente você está trabalhando e você recebe uma chamada especial. Puede ser que en esta noche, en esta congregación, haya muchos corazones como el de Nehemías. Talvez nessa noite tenha muitos corações aqui como o de Neemias. Estoy hablando de un corazón decidido a honrar a Dios. E que esteja você com um coração decidido a honrar a Deus. ¿Por qué Dios escoge a Nehemías y no escoge a otro hombre en la tierra? Por que Deus escolheu Neemias e não escolheu um outro homem? Porque había muchos hombres, muchas familias en ese Porque tiempo. existiam muitos homens escravos naquele reinado e muitas outras famílias. La respuesta está clara. A resposta está clara. Nehemías era un hombre decidido, Mas a Neemias era um homem decidido, determinado, de principios. de princípios. Era un hombre de sacerdocio, Era um homem de sacerdócio, que no estaba contaminado. que não estava contaminado. Él no tenía tesoros personales, Ele não tesoros, ele não teria tesouros, agendas escondidas. agendas escondidas. Él no adoraba al rey. Ele não adorava o rei. Él no estaba detrás del castillo ni del palacio. Ele não estava escondido no meio do palácio. Nehemías no era un hombre de 100 raíz. Nehemías no era un hombre de 100 raíz. 100 reais. Eita. Ele não era um homem de 100 reais. Ou seja, Neemias não era um homem que se vendia. Nehemías no era un hombre que se vendía por 500,000 raíz. Não era um homem que se vendia por 500 mil reais. Nehemías no tenía tierra ni tenía esclavos. Neemias não tinha terras e não tinha escravos. Nehemías solamente tenía un secreto. Neemias apenas tinha um segredo. Nehemías tenía un pacto, una relación íntima con Dios. Neemias tinha um segredo, um pacto, uma relação íntima com Deus. Él conocía el corazón del Padre. Ele conhecia o coração de Deus. Él conocía la historia de Israel. Ele conhecia a história de Israel. Él sabía que él estaba siendo llamado a restaurar Israel. Ele sabia que Deus estava chamando ele para restaurar Israel. Aleluia! Entonces, mi hermano, Então, meu irmão, la principal característica que yo miro en Nehemías a principal característica que tem Neemias es que era un hombre muy decidido. era um homem muito decidido. Y eso es lo que lo lleva a él a que Dios mire para Nehemías. É isso que faz Deus olhar para Neemias. La Biblia cuenta que en Israel, para dar algunos detalles, algunas estadísticas, A Bíblia fala sobre Israel e ele vai falar sobre alguns detalhes. Israel tiene 300 kilómetros cuadrados. La tierra Israel de tem Israel 300 quilômetros quadrados. es la superficie física de Israel. A superfície física de Israel. Israel tenía aproximadamente 150 kilómetros de muro y de puertas. Israel tinha 150 quilômetros de muro. O sea, la mitad de Israel eran muros y puertas. A metade dos muros de Israel, de Jerusalém, era muros e portas. Así que Nehemías E Neemias, fue el hombre que se levantó en medio de ese tiempo de Israel foi se levantado nesse tempo de Israel. y en 52 días Em 52 dias, construyó 150 kilómetros de muro. em 52 dias ele reconstruir 150 quilômetros de muro. Ahora, ¿cómo un hombre puede levantarse y construir un reino, una nación, un pueblo? Como é que pode um homem reconstruir uma nação, um povo? ¿Cómo es posible que se levante un simple copero Como é que se levanta um simples copeiro que ni siquiera moraba en esa tierra, que nem sequer morava na sua própria terra? ni siquiera estaba entre las personas que vivían, que convivían Não diariamente? estava entre as pessoas que conviviam naquela terra. ¿Cómo es posible que Dios escoge un hombre que está fuera del foco, fuera de lo que está aconteciendo? Como é que Deus levanta um homem que está fora do foco, fora dos acontecimentos? Hable conmigo. Fala comigo. Dios me escogió Deus me escolheu antes de la creación del mundo antes da criação do mundo como rey sacerdote. como rei sacerdote. Yo nací en Brasil, quizás. Nací en Brasil. Eu nasci no Brasil. Pero yo fui escogido antes que surgiera la nación de Brasil. Eu fui escolhido, mas fui Escogido antes de que fuera formada la nación, eu el fui país de Brasil. escolhido antes que tenha sido formado esta nação. O sea, que usted
usted tiene la legalidad sobre esta tierra. Antes que Brasil fuera nombrado Brasil, ya usted estaba nombrado. Glória. Você tem legalidade sobre essa terra. Antes mesmo de você ter nascido, Deus já te deu autoridade. Escuche bien. Antes que la corte portuguesa enviara los barcos, las carabelas aquí a Brasil a descubrir Brasil, ya usted estaba escogido y destinado para Brasil. Antes que as caravelas de Portugal chegassem aqui, Deus já tinha determinado, já tinha escolhido você para se tornar uma voz profética. Entienda un principio básico de honra. Entienda el principio básico que Dios quiere darte como honra en Brasil. Entenda um princípio básico de honra no Brasil. Los portugueses no descubrieron Brasil. Os portugueses não descobriram o Brasil. Y usted va a decir, el pastor se volvió loco. Você vai chamar ele de doido, né? Eu só Todo puedo mundo... Pedro Álvares Cabral, né? Se lo voy a demostrar ahora. Vamos a demostrar que los portugueses no descubrieron Brasil. ¿Sabe por qué no descubrieron Brasil? Porque cuando los portugueses llegaron a Brasil, ya Brasil tenía personas y moradores. O sea, usted descubre algo que no es de nadie, que no vive nadie, y es un lugar totalmente escondido. Pero cuando usted llega a un lugar donde hay personas, donde hay una vida, donde ya hay una estructura de vida, usted no descubrió ese lugar. Quando os portugueses chegaram no Brasil, já havia uma estrutura, já havia algo montado aqui no Brasil. Então os portugueses não descobriram o Brasil. Entonces los indios, los nativos de Brasil ya tenían sus pequeñas colonias. Os nativos do Brasil já tinham suas colônias. Ellos pescaban, ellos tenían sus chozas hechas de madera, ellos tenían sus redes, tenían su vida, su estructura de vida. Eles já tinham suas estruturas de vida, já trabalhavam, já pescavam, já caçavam. O sea que los portugueses fueron invasores. Os portugueses, na verdade, foram invasores. Fueron personas ilegales. Foram pessoas ilegais. El que está legal en Brasil es usted. Quem está legal no Brasil é você. Usted fue el verdadero descubridor y el verdadero hombre y mujer que Dios puso en Brasil. Eita glória, você é o verdadeiro descobridor do Brasil. Fue a usted que Dios envió con honra y lo envió con herencia sobre la tierra de Brasil. Foi você que Deus enviou com autoridade e com honra sobre a nação do Brasil. Ahora está entendiendo la historia de Nehemías. Está entendendo agora a história de Jeremias? Yo quiero que usted entienda la historia esta. Estenda essa história. Porque Dios quiere levantarte como un Nehemías en Brasil. Deus quer te levantar como Neemias no Brasil. Esa es la idea de Dios. Essa é a ideia de Deus. Que usted y yo no seamos hombres y mujeres de 200 reais, de 500 reais, de simple y llanamente un salario. Nós não podemos ser pessoas de 500 reais, de 1.000 reais, que vivem correndo apenas de um salário. Que vive apenas por descubrimientos, por historia. Que vive o solamente disfruta la historia. Que desfruta somente a história, só umas coisas ou outras. Entonces no quiero extenderme mucho en este tema. Eu não quero me estender muito nesse tema. Pero quiero tocar el segundo principio. Ele quer tocar no segundo princípio. Que es el principio más importante que yo encuentro en la vida de Nehemías. Esse segundo princípio é o mais importante que ele encontra ¿Por em qué Neemias. Dios escoge a Nehemías? Por que Deus escolheu Neemias? Segundo principio. Segundo princípio. Porque era un hombre que todo lo que empezaba lo terminaba. Todo lo que comenzaba lo terminaba. Todos os homens que começavam não terminavam. Mas Dios escoge a Nehemías porque es un hombre que comienza algo y le da terminación, le da acabado. Nunca dejaba las cosas a medias. Certo. Neemias era aquele homem que começava as coisas e terminava. Nunca parava no meio do caminho. Cuando usted lee otros capítulos de Nehemías, dice que se levantaron enemigos. A Bíblia diz que se levantaram inimigos contra Y Neemias. dice que Nehemías dio una frase, dio una orientación que ninguna otra persona pudo enfrentar. Neemias, diz a Bíblia que Neemias ele manteve uma postura e gerou uma frase para todos que ninguém podia voltar atrás naquela frase. Él habló así: que cada hombre tome en su mano derecha la espada y en su izquierda un ladrillo, un bloque. Ele disse que ele deu uma ordem para todos, que de um lado as pessoas seguravam a sua espada e do outro lado trabalhavam. Entonces, de esta manera, Nehemías nunca mandó a detener la obra. Por essa razão, Neemias nunca mandou parar a obra. Todo el mundo estaba pidiendo que se detuviera la obra. Todo mundo queria que ele parasse a obra. Todas las personas estaban procurando frenar, cortar, cancelar la obra que estaba levantando Nehemías. Muitas pessoas estavam em volta dele, tentando fazer com que ele parasse na obra, cancelasse a obra que estava fazendo. Ninguno logró, ninguno pudo lograr. Ninguém conseguiu fazer isso. ¿Por qué? Por quê?
Porque Nehemías era un hombre decidido. Porque Neemias era um homem decidido. Él estaba decidido a todo o a nada. Ele estava decidido a seguir em frente. Ahora el versículo 18 de No Nehemías, versículo 18, 2:18. 2:18, él habla una palabra que me llama mucho la atención. ele fala uma palavra que chama muita atenção. Él dice que la mano de Dios estaba sobre él. Ele falou que a mão de Deus estava sobre Entonces ele. encuentro un tercer principio aquí bíblico. O terceiro princípio bíblico. Levante su mano. Levante suas mãos. Escuche, cuando la Biblia habla aquí de que la mano de Dios estaba sobre Nehemías, Quando ele diz que a mão de Deus estava sobre Neemias, es un mensaje simbólico, essa mensagem é simbólica, profético, profético, con una revelación muy grande. uma revelação muito grande. Si usted mira la mano, Se você tem as suas la mãos, Biblia dice que usted es hecho a imagen y semejanza de Dios. você é a imagem e semelhança de Deus. Entonces, la idea que quiere transmitir aquí el escritor A ideia que ele quer transmitir aqui es de una mano, dice la mano de Dios é que não é apenas uma mão, mas é a mão de Deus sobre este hombre. sobre esse homem. No era sobre el pueblo, Não era sobre o povo, no era sobre el rey, não era sobre o rei, no era sobre los sacerdotes. não era sobre o sacerdote. Dice que la mano de Dios vino sobre A Nehemías. mão de Deus vinha sobre Neemias. Cuando usted va al Nuevo Testamento, Quando você vai no Novo Testamento, la Biblia dice que hay 5 ministerios. que há cinco ministérios. Entonces, si la mano tiene 5 dedos, Se na mão tem 5 dedos, significan 5 ministerios. então significa 5 ministérios. Entonces, esos 5 ministerios, Esses 5 estas ministérios, 5 unciones essas especiales, 5 unções especiais, Dios envió sobre Nehemías. Deus enviou sobre Neemias. O sea que Nehemías estaba siendo apóstol para ese tiempo. Neemias estava sendo apóstolo para esse tempo. Estaba siendo profeta para ese tiempo. Estava sendo profeta para esse Estaba tempo. siendo pastor para ese Estava sendo tiempo. pastor para esse Estaba tempo. siendo maestro. Estava sendo mestre. Y estaba siendo evangelista. Estava sendo evangelista. Una unción quíntuple sobre la vida Uma de Nehemías. unção 5 vezes sobre a vida de Neemias. Por eso la obra no se detuvo. Por isso a obra ele não conseguiu Y por parar. eso este hombre levantó la mitad de un reino, 150 kilómetros de muro en 52 Por días. isso que ele conseguiu levantar 150 quilômetros de muro em 52 dias. Todo lo que usted necesita es que la mano de Dios esté sobre ti. Tudo que você precisa é que a mão de Deus esteja sobre ti. Cuando la mano de Dios viene sobre una persona, Se a mão de Deus está sobre uma pessoa, los muros espirituales son levantados. os muros espirituais são levantados. Si en tu casa hay algún enfermo, es sanado. Eita, se a tua casa estiver enferma, será curada. Porque la unción apostólica A unção apostólica es liberada. é liberada. Si en tu casa hay algún incrédulo, Se na sua casa algum incrédulo, la unción evangelística lo alcanza. a unção de evangelista alcança Si en ele. tu casa hay alguna persona que no conoce la palabra de Se Dios, tem na tua casa alguém que não conhece a palavra de pero la Deus, mano de Dios está sobre ti, a unção, pero la mano de Dios, la a mão unción, a mão de Deus está sobre ti. quiere decir que en ese momento E nesse momento, la unción de maestría, la unción de a profeta unção de mestre da pregação da palavra viene sobre el entendimiento de vem la sobre persona aquela pessoa. y la persona puede E a entender. pessoa pode entender. Y si en tu vida o en tu casa E se dentro da tua casa hay ovejas que están descarriadas e tem alguma pessoa que está desencaminhada, o está atrasada ou está atrasada, o está desviada, ou está en desviada, el momento que la mano de Dios viene sobre ti, e é um momento que a mão de Deus virá sobre ti, te pega la unción pastoral te pega na unção y pastoral, cuando cierras tu boca, e que sair da sua boca, esa persona es reconciliada con essa Cristo. pessoa é reconciliada com Deus. Todo lo que necesita es que la mano de Dios esté sobre Tudo que ti, você precisa é ter a mão de Deus sobre você. como estuvo en la vida de Nehemías. Ou como esteve na vida de Neemias. ¿Sabe por qué el rey fue movido? Fue llevado a decirle a Nehemías qué necesitas. ¿Sabe por Sabe qué? por que o rei foi levado a chegar até Neemias e perguntar o que tu precisas? Porque sobre Nehemías estaba la mano de Dios. Porque sobre a vida de Neemias estava a mão de Deus. El llamado que hay sobre tu vida hará mover a reyes, líderes de toda la tierra. Ufa! Olha só o que ele está falando aqui. Deixa eu falar esse pedacinho aqui. Se nós tivermos a mão de Deus sobre as nossas vidas, aonde nós estivermos, tudo se tornará favorável a cada um de nós. Amén. Esa es. Significa que esa unción quíntuple, Significa que essas 5 unções, esa porción, essa porção, es sobrenatural. é sobrenatural. O sea que usted es apóstol, O apóstolo, usted es apóstol, você é apóstolo, usted es profeta, você é profeta, usted es maestro, você é mestre, usted es evangelista. você é evangelista ¿Está entendiendo? e você é pastor. Y pastor. Usted tiene que entender Você tem que entender que cuando está en la iglesia, que nós estamos na igreja, usted es más que un simple miembro.
Você é mais do que um simples membro. Cuando usted está en la rúa, Quando você está na rua, usted es más que un miembro. você é mais do que um membro. Cuando usted está en su trabajo, Quando você está no seu usted trabalho, es más que un miembro. você é mais do que um membro. Cuando usted está en su casa, Quando você está na sua casa, usted es más que un miembro. você é mais do que um membro. El pastor es pastor en la iglesia, Ele é o pastor da igreja, pero tiene que ser pastor en su casa. mas ele não... Hã? Debe ser pastor en su casa también. Ah, deve ser na sua casa também. O sea, que Nehemías era el hombre de carácter. Neemias era homem de caráter. ¿Por qué Dios coge a Nehemías? Por que Deus vai até Presta Neemias? atención que voy a dar el tercer principio más poderoso que usted E eu vou necesita. dar agora o terceiro princípio mais poderoso ainda. Dios no hace acepción de personas. Deus não faz acepção de pessoas. Dios no hizo acepción de personas con Nehemías. Deus não fez acepção de pessoas com Neemias. Escuche bien, Dios nunca va a hacer acepción de personas. Deus nunca vai fazer acepção de pessoas. Pero Dios iba a hacer acepción de caracteres. Deus faz acepção de caráter. Diga aleluya. Eita glória! Esa está calientica del horno, llegó ahorita. Llegó ahorita cuando estaba orando para el culto. Entonces Dios no va a hacer acepción de personas. Deus não faz acepção de pessoas. Porque dice que Dios es amor. Porque Deus é amor. Tiene los atributos Deus tem estables. atributos. Pero Dios sí hace acepción de personas. Mas Deus não faz acepção de Él pessoas. sí va a hacer acepción de carácter. Ele faz acepção de caráter. ¿Dónde está eso en la Biblia, pastor? Aonde é que está isso na Bíblia, La pastor? Biblia cuando llamó la Biblia habla que cuando Dios llamó a Abraham, A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, Abraham no tenía carácter. Abraão não tinha caráter. Demuéstremelo, pastor. Yo quiero que usted me demuestre esa palabra. ¿Quiere que se lo demuestre? Quer que mostre onde é que está essa palavra? Abraham no tenía carácter. Abraão não tinha caráter. ¿Sabe cómo? Sabe como? Porque Abraham se fue con Lot. Porque Abraão foi com Ló. O sea que Abraham era un hombre muy emocional. Muito emocional. Tenía muchos problemas almáticos. Abraão tinha muito problema traumático. Tanto así que cuando sale con Lot y tiene su primer problema con Lot, E é tanto assim que quando ele viaja, que ele tem o primeiro problema com Ló. Dios le dice, ¿y por qué Lot anda contigo? E Deus perguntou, por que Ló anda contigo? ¿Por qué usted anda con Lot? Le dijo. No início, queridos, para você lembrar, é que Deus, quando chama Abraão, ele diz assim: sai da tua casa e da tua parentela e vai para um lugar que eu tiver. Sai da tua casa e da tua parentela. Como diz a minha esposa, Ló é parente, é sobrinho. Mas Deus diz: sai. E ele não quis ouvir, então foi uma quebra de caráter. Eso. Entonces, ¿por qué él se lleva a su sobrino Lot? ¿Por Por qué? que está com teu sobrinho Ló? Primero, diga conmigo el miedo. Medo. Miedo. Cada vez que usted va a salir a algo nuevo, usted tiene miedo porque no conoce. Toda vez que Deus quer determinar alguma coisa nova, o que vem é o medo. Usted tiene miedo a las cosas nuevas. Todo el mundo quiere cosas. Señor, trae cosas nuevas, pero usted tiene miedo en realidad. Muitas pessoas querem coisas novas, mas na hora que a coisa nova está chegando, a pessoa tem medo. Señor, muéstrame algo, dame un milagro, dame algo grande, Señor. Tem pessoas que dizem: Deus, me dá algo grande, me dá um grande milagre. Y si Dios te diera algo grande, un milagro grande hoy, usted quedaría sin entender, quedaría con miedo debajo de la cadera. Ele está dizendo que se Deus chegasse agora para dar um milagre grande, será que alguns não ia dar com medo aí na cadeia? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Si Dios te da $1.000.000 ahora mismo, Se Deus te der R$1 milhão agora mesmo, la primera cosa que usted hace es errada. a primeira coisa que a pessoa vai fazer é errada. Si Dios permite que el presidente Bolsonaro te llame por teléfono para darte una ayuda, usted da una respuesta errada para el presidente. A primeira coisa que poderia acontecer, se Bolsonaro ligasse e dizer: vou lhe ajudar, a resposta seria errada. Si Dios levanta un millonario mañana frente a tu casa para darte una ayuda, usted le pediría algo errado. Se aparecesse um milionário na porta da sua casa e dissesse assim: em que posso te ajudar? Você daria a resposta errada. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque todo lo que es nuevo, Porque tudo aquilo que você quer, todo lo que usted desconoce, tudo aquilo que você desconhece, todo aquello que para usted es grande, tudo aquilo que para você é grande, tiende muchas veces a confundirte. tem muitas das vezes a trazer confusão na mente. Confusión en tu vida. Por ejemplo, usted ha visto mucho por la televisión que los millonarios compran casa, carros nuevos, casa con piscina, un avión, un helicóptero, Isso. ¿no? Você sempre vê na televisão que os milionários estão comprando casa, avião, helicóptero. Entonces, en la mayoría de las mentes de ustedes está esa idea. En la mayoría de la iglesia, en la mayoría de las personas de la iglesia está esa idea. A maioria das pessoas também tem essa mesma ideia. O sea, que la iglesia ha recibido una información ilegal, falsa. Muitas pessoas têm recebido dentro da igreja uma informação errada, falsa. Entonces, cuando Dios envía la información cierta de los cielos, usted no la va a entender ni la va a recibir. Quando Deus mandar a informação certa, tem muita gente que não vai entender. Por ejemplo, Por exemplo,
Yo siempre predico mis prédicas. Siempre hablo en las prédicas, en las predicaciones, Ele sempre fala na pregação. que el miedo es falta de información. O medo é falta de informação. O sea, falta de la información correcta. É falta de informação correta. El que está ilegal en este mundo es el diablo. O quem está ilegal neste mundo é o diabo. El que está ilegal en este mundo son los impíos y los incrédulos. Quem está ilegal neste mundo são os ímpios e os incrédulos. El que está legal en esta tierra soy yo. Quem está legal sobre essa terra sou eu e você. Porque yo fui enviado por Dios. Porque nós fomos enviados por ¿Dónde Deus. está eso en la Biblia, pastor? Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Romanos capítulo 9. Romano capítulo 9. Dice que fui escogido Disse que nós fomos escolhidos y predestinado e predestinados antes de la creación del antes mundo. da criação do mundo. Dice que Él nos amó Diz que Deus nos amou y nos hizo hijos de Él e nós somos filhos dele por adopción del Espíritu Santo. por adoção do Espírito Santo. Entonces, si yo tengo el Espíritu Eu Santo, tenho o Espírito Santo. si yo tengo la paternidad, Se eu tenho a paternidade, entonces yo estoy legal. eu também, então eu tô legal na Yo terra. estoy legal. Eu tô legal. El que está ilegal es el Quem diablo. está ilegal é o diabo. Entonces, escuche bien. Escute bem. ¿De qué habla la Biblia ahí? O que diz a Bíblia aí? ¿Por qué hay tanto problema hoy en la iglesia? Por que tanto problema hoje Porque na la iglesia no ha igreja? entendido que yo fui escogido. Porque muitas pessoas não têm entendido que nós somos escolhidos. ¿Escogido de qué? Escogido del rechazo. Escolhido, Del rechazo. Del desprecio. escolhido do desprezo, da rejeição. Eso. La Biblia dice cuando usted va a una loja, por ejemplo, una Quando loja, você vai numa loja, y usted escoge, usted compra lo que le gusta, o que você gosta, y usted se prueba su camisa você gosta de uma camisa y usted la paga. e você paga, O sea, usted escogió você escolheu legalmente lo que le gusta legalmente aquela camisa. Lo pagou Você pagou y fue embora. e foi embora. Solo que algunas personas no entienden ese principio. Só que muitas pessoas não entendem esse princípio. Si usted escogió la que le gusta Se você comprou aquilo que gosta y la adoptó para su cuerpo, e levou para o seu corpo, quiere decir que las demás que estaban allí usted las rechazó. o que mais estava lá você descartou, você não O sea, fez. para usted no tenía ningún sentido ni ninguna lógica coger las que estaban allí. Então as outras coisas para você não tinha sentido, não tinha mais importância. Entonces, Dios trabaja así. Mas Deus também trabalha assim. Si hoy usted y yo estamos dentro de la iglesia, Se hoje nós estamos dentro da igreja, fue porque Dios nos escogió porque Deus nos escolheu de este mundo neste mundo y nos pagó. e nos pagou Fuimos pagos e foi pago con la sangre del Cordero, pelo sangue do Cordeiro, con el Hijo de Dios. pelo Hijo de Deus. Aleluia! Eso es honra, mi hermano. Isso é honra, meu irmão. Entonces, rapidito, quiero que vaya conmigo rapidito, rapidinho. Rapidinho. Vamos a adelantar en el tiempo. Quiero tocar el último principio. Vaya rápido a Quero falar do último princípio. Jeremías, Jeremias, capítulo 1, capítulo 1 y Ezequiel, capítulo 1. e Ezequiel, capítulo 1. Ya está ahí, amén. Vaya rapidito ahí. Quem achou aí, diga amém. Ahí la pastora Avispa Genesis habló de Jeremías 31, perdón. Ahí está en la sintonía del Espíritu. Jeremías, quiero mostrarle a usted con la Biblia ahora lo que dice Jeremías capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. 1:9. Capítulo 1, versículo 9. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Aleluia. Rapidinho. Vaya a Ezequiel. Agora vá para Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1 também. Pronto. Capítulo Ezequiel 1. capítulo 1. Deixa eu buscar aqui el... Aleluia. Gloria a Dios, ya está ahí ya. Esse aqui, versículo 3. Sí. Ezequiel 1, versículo 3 diz assim: a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quedar, na terra dos caldeus, e ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Glórias. Tem muchos versículos acerca de cuando la mano de Dios viene sobre un hombre.
Todos los versículos que me muestra la Biblia de que la mano de Dios vino sobre un hombre fue para restaurar y levantar generaciones y reinos. Glória a Deus. Todas as vezes que a Bíblia mostra que a mão de Deus veio sobre alguém, foi para restaurar, foi para renovar, foi para mudar a vida de alguém. Por ejemplo, en la vida de Ezequiel, cuando él tuvo esa visión de que la mano de Dios vino sobre él. Quando Deus falou para Ezequiel que a mão dele veio sobre Ezequiel. Vamos a hacer rápido una historia para que usted reciba una riqueza en esta noche. Ele quer falar rápido agora para você entender essa riqueza dessa Ezequiel palavra. tenía 18 años aquí en el río Quebar, en los babilonios. Ezequiel tinha 18 anos quando diz essa palavra. Había Aqui. una atmósfera de esclavitud. Aí havia uma atmosfera de escravidão. El rey Nabucodonosor tenía toda la tierra dominada y esclavizada. O rei Nabucodonosor tinha todas as terras dominadas. Ezequiel no era sacerdote, Ezequiel não era sacerdote. no era profeta, Não era profeta. solamente era descendiente de la familia de Leví. Mas ele era descendente de uma família O de sea que profetas. tenía una profecía de reinado y restauración. Mas de ele Israel. tinha uma profecia de reinado sobre a vida dele. Y dice que estando ese día ahí, en ese día del río Quebar, en esa hora, dice que vino una visión del cielo sobre él. E nesse momento, quando ele estava no risco, ele teve uma visão de Deus. O sea que usted puede ser un hombre de visión. Você é um homem de visão? Usted puede estar enfrente a un río o cerca de un río. Você pode estar em frente de um rio. Usted puede estar rodeado de personas que están en esclavitud. Você pode estar cercado de várias pessoas que estão escravas. Pero la Biblia dice que él estaba en medio de los que estaban en Babilonia. Mas a Bíblia diz que ele estava em meio. Mas él no era un esclavo. Mas ele não era escravo. Dice, estaba yo en el río Quebar en esa hora, mas yo no era un esclavo. Ele estava no meio do rio, no meio de pessoas escravas, mas ele não era escravo. Dice que en ese momento la mano de Dios vino Mas sobre ele él. diz que nesse momento que a mão de Deus veio sobre a vida dele. Entonces cuando la mano de Dios vino sobre él, dice que él recibió una visión y una palabra profética. ¿Se convirtió en qué? En profeta. Naquele momento, quando ele resolveu, que ele estava ali no meio, ali, naquele mar, naquele rio ali, que ele teve uma visão da mão de Deus sobre ele, e ele recebeu esse chamado profético para se tornar um sacerdote. O sea que era un joven que no tenía un nombramiento, un joven que estaba bajo una atmósfera, bajo un tiempo de esclavitud, de corrupción, pero en ese momento la mano de Dios lo llevó a qué? A un nivel de reino. Certo. Olha só, deixa eu falar aqui para você entender melhor. Ele estava falando o seguinte aqui, que no meio de toda essa situação de escravidão de Israel, todo mundo era escravo, todo mundo havia sido corrompido, todo mundo estava sendo manipulado. Só que ele se recusou a viver sendo manipulado. Ele estava no meio da escravidão, mas ele não era escravo. Para nós significa dizer o quê? Você pode viver no meio de uma família onde a maioria da sua família não é crente. Você pode estar numa empresa onde ninguém serve a Deus. Você pode estar em qualquer lugar de grande adversidade. Só que você tem que entender que você não é escravo, você é sacerdote. Aleluia. Aleluya. La Biblia habla que cuando Dios toma a Ezequiel, A Bíblia diz que quando Deus toma Ezequiel, dice que él fue el que retrocedió, o sea, el que voltó con los que quedaron de la esclavitud a Israel. foi ele que entendeu isso e voltou da escravidão para Israel. En junto otras com os palabras, outros. fue el libertador profético en medio de los esclavos. Ele foi o libertador profético no meio de todos os escravos. Entiendo una palabra. Entenda uma palavra. Ezequiel salió como esclavo de Israel, esclavizado por Nabucodonosor. Ele saiu de Israel como escravo pelo rei Nabucodonosor. Pero él regresó como un libertador. Ele voltou para Jerusalém, para Israel, como libertador. Entonces, puede ser que en tu vida, en algún lugar en el pasado, Pode ser que na tua vida, em algum lugar do passado, hubieron guerras de esclavitud, houveram guerras de escravidão, guerra de secuestros, guerra de sequestros, maldiciones generacionales. maldições hereditárias. Pero en el momento que la mano de Dios viene sobre tu vida, Mas no momento que a mão de Deus vier sobre a sua Dios vida, envía provisión, Deus vai enviar a Dios provisão. envía palabra profética, Deus envia a palavra profética. Dios envía ministerios, Deus envia ministério. Dios envía bendiciones Deus envia bênçãos. y te levanta como un E te libertador levanta como um libertador y un restaurador e um restaurador de almas, de almas, de familias, de famílias, de casas, de casas, de ruas, de ruas, de escuelas, de escolas, empresas. de empresas. Abra su mentalidad. Abra sua mentalidade. Dios quiere hacer milagros en tu vida, Deus quer fazer milagres na tua vida. mas todavía no has entendido Mas você tem que entender, que si usted arde,
se você arde, si usted recibe la mano de Dios, se você entende que a mão de Deus, si usted logra recibir la mano de Dios se sobre tu você vida, está recebendo a mão de Deus sobre a sua vida, todo Brasil va a estar bajo la mano de Dios. todo o Brasil estará debaixo da mão de Deus. Quiere decir, esto significa Isso significa que si usted o yo logramos atraer la mano de Dios, se eu ou você conseguimos trair a mão de Deus, trazer a mão de Deus sobre toda nós, nuestra generación toda a nossa geração va a ser invadida, vai ser invadida, va a ser legalizada vai ser legalizada por una palabra. por uma palavra. Diga conmigo, avivamiento. Avivamento. Diga, avivamento. Avivamiento. Es la última palabra para terminar que Essa é quiero a hablar. última palavra para terminar. Tanto Ezequiel como Jeremías Jeremias como Ezequiel levantaron un avivamiento levantaram o avivamento en el lugar menos indicado, em um lugar menos indicado, lejos de su familia, menos sin parientes, sem parentes, sin recursos, sem recursos, sin mucho dinero, sem muito dinheiro, rodeado de esclavos. rodeado de escravos. ¿Qué tenían estos hombres? O que teria esses homens? Diga conmigo, carácter. Tinham caráter. Sus pensamientos Seus pensamentos, solamente eran almas, o pensamento deles era ganhar almas, familias, famílias, el pueblo de o Dios, povo de Deus, la iglesia de a Cristo, igreja de Cristo, las crianzas, as crianças, los idosos. os idosos. Que cómo Dios va a lidiar con este problema. Como é que Deus vai lidar com esses problemas? Todos renunciaron a su vida cómoda, Todos eles renunciaram às suas vidas cômodas. todos renunciaron a su confort, Todos saíram do conforto. todos renunciaron a sus ganancias. Tudo renunciaram suas ganâncias, O sea, seus dinheiros. todos estos hombres murieron para el mundo Eles morreram para o mundo y vivieron para e Dios. viveram para Deus. Escuche bien, mi hermano. Escute, irmão. La Biblia dice y relata ahí que ellos cayeron cuando recibieron la visión, cuando recibieron la mano de Dios, dice que cayeron como muertos en la tierra. E a Bíblia diz que quando eles ouviram, receberam a visão, que a mão de Deus veio sobre eles, eles caíram no chão como mortos. O sea, que toda persona que recibe la mano de Dios, Toda pessoa que recebe a mão de Deus, toda persona que tiene un encuentro, una visión con Dios, toda pessoa que tem um encontro, uma visão com Deus, a esa persona se le muere todo el pecado. essa pessoa morre para todo o pecado. Muere el pecado, Morre o pecado. muere la mentira, Morre a mentira. muere a la ambición, Morre a ambição. muere la rebeldía. Morre a Él rebeldia. muere a todos los malos pensamientos. Morre todos os maus Él pensamentos. muere al pesimismo. Morre o Él pessimismo, muere al adulterio, a la fornicación. adultério, a fornicação. Todo el que ha recibido la mano de Dios ha muerto para la carne. Todo aquele que recebe a mão de Deus morre todo o pecado da carne. Él desaparece en los planes de su familia. Ele desaparece completamente da sua casa, Él da sua desaparece família. completamente de la mente de sus amigos. Desaparece da mente dos seus amigos. Y comienza a aparecer en los propósitos eternos E de começa a Dios. aparecer os propósitos eternos de Él Deus. es transportado a un nivel de gobierno y reino. Ele é transportado para o governo de Deus. Por eso es que la Biblia habla que Jezabel persigue tanto a los profetas. É por essa razão que a Bíblia mostra que os profetas eram tanto perseguidos. Porque son los únicos que portan la legalidad de los cielos en la tierra. Por isso é por causa que eles portavam a legalidade sobre a terra. Ellos sabían que lo que estaba legal en la tierra solamente los profetas lo declaraban y lo afirmaban. Porque eles sabiam que somente os profetas tinham legalidade para profetizar, para declarar sobre a terra. El diablo reconoce cuando hay un hombre que está legal y cuando no está legal. O diabo reconhece quando uma pessoa é legal ou ilegal sobre a terra. ¿Por qué? Porque él es un ladrón mentiroso y está ilegal. Porque ele é ladrão, mentiroso e está ilegal sobre a terra. Él sabe identificar cuando hay un hombre que está legal y cuando hay un hombre que es mentiroso. Ele sabe quando um homem diz que é de Deus, está legal, e quando esse homem diz que é de Deus, mas está ilegal. ¿Usted está entendiendo? Você está entendendo? Por último, dice la Biblia que le aconteció también a Jeremías. Por isso que também a Bíblia diz que aconteceu com Jeremias. Escuche, usted puede ser un hombre muy santo. Usted puede ser una mujer, un hombre muy você santo. pode ser um homem ou uma mulher muito santo. Porque la Biblia dice que Dios escogió a Nehemías, lo santificó en el vientre de su madre. A Bíblia diz que Deus escolheu Neemias e santificou ele dentro do ventre da mãe dele. O sea que antes que usted y yo naciéramos aquí en Brasil, ya Dios nos había santificado. Santificado. Dios había santificado tu vida y mi vida. Assim. Porque Deus, na verdade, também fez a mesma coisa conosco. Santificou a minha vida e a sua vida dentro do ventre materno. Y esto le va a bendecir. Esto que le voy a decir ahora le va a bendecir hasta la camisa, hasta los ruedos del pantalón. Escuche bien. Escuta bem. La primera cosa que usted hizo fue santificar, no fue pecar cuando usted vino al mundo. A Bíblia diz que a primeira coisa que Deus fez na sua vida foi santificar, não foi pecar. La Biblia dice que todos nacimos bajo pecado, nacimos de un vientre humano, nacimos en la tierra, bajo pecado, el pecado de Adán.
A Bíblia diz que nós nascemos do pecado, fomos gerados no pecado, mas o pecado não pode ter domínio sobre nós. Pero también la Biblia habla que los profetas, los sacerdotes, o sea, usted y yo, A Bíblia diz que o profeta, o sacerdote sou eu e você. dice que fuimos santificados. A Bíblia diz que nós somos santificados. Antes de entrar y conocer el pecado, ya nosotros habíamos sido santificados por Dios. A Bíblia diz que antes que nós viemos a este mundo, nós já tínhamos sido santificados por O sea Deus. que yo soy un espíritu de Dios que se le permite tener experiencias terrenales. Nós somos um Espírito de Deus sobre a terra que Deus nos permitiu a ter experiências terrenas. O sea que no solamente soy un cuerpo de carne que experimenta el pecado, el dolor y la mentira. Nós não somos um corpo que experimentamos o pecado, a carne e a mentira. Por eso la Biblia habla que el hombre que se enseñorea de su espíritu es más fuerte y es mejor que el que conquista una ciudad. Certo? O homem que consegue dominar o seu espírito, ele é forte. Consegue dominar seu espírito, sua língua. Ele consegue dominar até mesmo uma cidade. Entonces no podrás conquistar, no podrás recibir cosas en tu vida de Dios hasta que usted no se conquiste a sí mismo, a su espíritu. Você não poderá conquistar nada do reino de Deus ou até mesmo sobre a terra se primeiramente você não dominar você mesmo. Le aconteció a Abraham. E aconteceu com Abraão. Abraham, Dios le dijo, ¿qué haces con Lot, tu sobrino? O que você está fazendo com Ló, teu sobrinho? O sea, Abraham no sabía, pero Dios sí. En otras palabras le dijo, no, te falta carácter, no tienes carácter, Abraham. Deus não falou assim diretamente, mas Deus disse, está te faltando caráter. O que Bueno, você está fazendo com o teu sobrinho? Lo primero que hizo Dios con Abraham fue darle carácter. No fue decirle, tú eres padre de naciones, sobre ti voy a levantar una generación santa. No, lo primero que Dios le dio a Abraham fue carácter. A primeira coisa, antes de Deus dar para Abraão uma nação, Deus deu para Abraão caráter. Usted conoce al Abraham padre de multitudes, ¿verdad? Padre de pactos, el padre de la fe. Sim, Abraão se tornou, na verdade, você sabe, o pai da fé. Para llegar a padre de la fe, primero pasó por el sistema, por la etapa de misionero. Primeiro, antes de chegar pai das nações, pai da fé, ele passou por uma etapa de missionário. La primera agencia misionera que está en la Biblia fue Abraham y su familia. A primeira agência missionária foi Abraão e a sua família. Así que yo entiendo ahora cuando el obispo Miguel cerraba de agencia misionera ahora por las naciones de la tierra. Assim como o bispo Miguel sai por essa nação pregando o evangelho, é uma agência O sea missionária. que él está haciendo el camino cierto de Abraham. Ele está fazendo certo, o caminho certo de Él tiene el Abraão. mismo llamado que Abraham. Ele tem o mesmo chamado que Y Abraão. pronto será conocido como padre de la E fe. também será conhecido, eu recebo. Porque Aleluia. fue llamado para eso. É, foi chamado. Muitos. Ele está falando que eu também tenho esse chamado e que em breve eu vou ser chamado também de pai da fé. Oh, Amén. glória. Porque es la misma promesa que estuvo sobre Abraham, está sobre él, sobre mí, sobre usted. Ele está dizendo que a mesma promessa que estava sobre Abraão estava sobre mim e sobre você também. Solo que pocas personas se levantan a hacer lo que él está haciendo. Só que poucas pessoas se levantam para fazer o que nós estamos fazendo. Entonces el que se levante y vaya, Então Deus está dizendo assim: se levante e vá. comenzará a caminar el camino y la vida que llevó Abraham. Comece a caminhar o caminho que Deus determinou para você. Y a la edad de 86 años, a los 86 años, Só um pouquinho. Ele estava morando em Cuba. E Deus começou a falar no coração dele que ele viria para cá para o Brasil. E ele dizia: mas Deus, eu vou para onde? E Deus dizia: você vai. E Deus mandou que era Brasil, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que era Bahia. Agora preste atenção: se ele não tinha dinheiro, não tinha nada para poder chegar aqui. E Deus proveu, usou alguém que do nada entrou em contato com ele e mandou a passagem para ele lá em Cuba, para que ele pudesse estar aqui. O que ele quer dizer para nós aqui, querido, que já foi falado aqui, é que primeiramente nós temos que nos dispor para ser usados por Deus. Temos que nos dispor. Se a gente ficar sempre parado olhando para nós mesmos, mas como é que vai ser? Como é que vai ser? Quinta-feira agora eu estou viajando com a minha esposa. A gente vai para São Paulo. De São Paulo a gente vai para o Paraná, do Paraná Paraguai, do Paraguai Argentina. Fazendo o quê? A obra. Quem foi que mandou? Deus. Mas quem era nós antes? Traficante, ladrão, presidiário, homossexual, macumbeiro, como ela falou ainda agora, uma lésbica. Mas o que a gente viu? Deus dizia assim: vai. Então nós estamos indo. Deus disse para ele: vai. Ele já está aqui, ó. aleluya. Dá uma salva de palmas para Jesus aí, meu irmão. Aleluya. Dios se ponga. Oye, es una honra muy alto. É uma honra muito grande Cada vez que yo entro en contacto con obispo Serra y su esposa quando Jennifer. entra em contato comigo, com a minha esposa. Hoy estaba aquí, Dios volvió a confirmar la palabra. E Deus já havia confirmado quando ele chegou aqui. Y hoy en el falava. culto Dios volvió a confirmar y habló conmigo y me dijo: profetiza, abre tu boca porque yo quiero hacerlo firme.
Ele está dizendo assim: quando você chegar lá, profetiza, abre a tua boca, porque eu quero confirmar sobre la vida de ellos, del obispo Serra y Sobre la sobre vida- su esposa. da minha vida e a vida da minha esposa. Ellos son hombres de multitudes. Ele está dizendo que nós somos pessoas de multidões. Y la palabra que viene a mi mente, a mi corazón, de parte de Dios, E a palavra que vem na mente dele, da parte de Deus, es miles, milhas, miles de almas milhões de almas que Dios va a entregar en sus manos. que Deus vai entregar nas nossas mãos. Porque decidieron tomar el camino de Abraham, Porque nós decidimos tomar o caminho de el camino Abraão, de la puerta de la fe. ao tamanho da porta da fé. Ellos entraron en la agenda misionera de Dios. E entrei na agência missionária de Ellos Deus. están dentro de los propósitos eternos misioneros de Dios. E nós entramos no propósito eterno missionário Entonces de a Deus. ellos le esperan en los próximos años miles de almas y miles de E nos familias. próximos anos virão milhares de almas, Miles de kilómetros. milhares de quilômetros. Si se rompe su carro, Se- si se rompe su auto, Ah. si se quiebra su auto, Glória. Dios envía uno nuevo. Oh, aleluia. Solo que Dios no ha enviado uno nuevo esperando que se quiebre completo el que tiene. Amém, amém. Entiende un principio, mi hermano. Glória a Deus. Siempre que Dios va a dar algo nuevo a tu vida, espera que tú botes lo viejo. Y todavía Dios, yo estaba orando allí ahorita y Dios me dijo, yo tengo uno nuevo para él, nuevecito, ya lo vi. Nuevo, 0 kilómetros. Yo lo vi, el carro suyo, Amén. el auto. Amén. Porque no es para tu lujo, dice Dios, porque no es para tu deleite, sino es para mi reino, es para mis almas, para mis pequeños. Aleluias. Entonces Dios tiene tu carro nuevo. Aleluia. Y Dios me mostró otra Ele cosa. está falando que Deus vai nos levar a tantos lugares e que Deus mudará o nosso carro, porque Ele sabe que o que nós estamos fazendo é para o reino. E a gente faz mesmo. São 30 anos que a gente faz a obra de Deus. 30 anos. Entonces es así, mi hermano. É assim, meu irmão. Voy a cerrar el tema de la predicación para dar una palabra profética a ellos. Ele vai encerrar a ministração. Termino con Nehemías. Termino com Neemias. Escucha, Nehemías fue santificado. Neemias foi santificado. Él lo entendió. Nehemías dice que fue escogido. Neemias disse que foi escolhido. Pero hasta que la mano de Dios no vino y tocó su boca, Mas ele está dizendo que a mão de Deus tocou nele, tocou na boca dele. hasta ese momento, Até esse momento, Nehemías no sabía hablar. Neemias não sabia falar. Nehemías hablaba demasiado. Neemias falava demasiado. No tenía carácter. Não teria caráter. No sé hablar, Señor. Não sei falar. Eso es falta de Jeremias. carácter. Jeremías. Perdón. No sabía hablar, no sé hablar, Eu Señor. não sei falar, Senhor. Falta de carácter. Falta de caráter. Soy muy pequeño, Señor. Sou muito pequeno, sou uma criança. Falta de carácter. Falta de caráter. Porque en la iglesia no se crece por los años que usted tenga en la iglesia. A igreja não cresce pelo tamanho, pelos anos que tem. No, en la iglesia se crece por el nivel de relación que tú tienes con Jesús. Mas a igreja cresce pelo relacionamento que você tem com Con el Deus. Espíritu Santo. Com o Espírito Santo. Por el nivel de profundidad y de oración que usted tiene con la Biblia. O envolvimento que você tem com a Bíblia, com a oração. Com as Só promessas. um pouquinho. Veja bem o que ele falou aqui agora há pouco. Nós temos observado que muitas pessoas gostam de bater no peito e dizer isso. Eu tenho 30 anos de crente, eu tenho 20 anos de crente. Mas você não vê frutos na vida daquela pessoa. Eu tenho 5 anos de crente, mas você não vê mudança na vida dela. Talvez você conheça até um pastor da cidade aí, que é o bambambam da cidade, mas é prostituto. Talvez você conheça fulano de tal, que é metido a profeta, mas é isso, aquilo, outro. E por aí vai. E o que ele disse aqui, não adianta tantos anos de crente, mas sim a vida que você tem de relacionamento com Deus. Mi hermano, escuche bien. Escute bem, meu irmão. Voy a dar un testimonio. Ya terminé la predicación. Ele terminou a pregação. Ahora voy a lo que más me gusta. Voy a lo que más me gusta. Y esa es la palabra revelada. E nesse momento o que ele mais gosta La palabra de ciencia. é a palavra da ciência. Porque yo no soy un buen predicador. Porque ele diz que não é um bom pregador. Yo soy un buen orador. Ele é um bom orador. Eso sí me gusta. Ele gosta disso. La oración. A oração. Entrar en contacto con el rema, la profundidad de Entrar la em Biblia. contato com o rema de Deus. Ahora voy a la palabra revelada de Dios para las personas. Ele gosta de trazer uma palavra revelada de Deus Dios para as pessoas. me habló a mí hace muchos años. Deus falou para ele muitos Tú no anos. serás un buen predicador, Você não será um bom pregador, mas yo voy a hacer de ti un buen orador en la mas eu tierra. vou fazer de você um bom orador sobre a terra. Un buen orador Um bom orador es el que cambia historias, é aquele que conta histórias. el que hace É historias, que faz a história. es el que mueve el corazón de Dios. É que tem o coração de Y un Deus. secreto, y el buen orador E um bom orador es el que atrae la mano de é Dios. aquele que trai a mão de Deus.
Todo lo que Dios va a hacer en tu vida Tudo que Deus vai fazer na sua vida va a comenzar con una sola cosa. vai começar com uma Diga coisa: conmigo, la oración. a oração. Y sin la oración, E se na oração, Dios no va a hacer nada en tu e vida. se Deus não fizer nada na sua oração, Así que si no estás orando, então você não está orando. si no estás orando como oró Nehemías, Se você não está orando como orou si Neemias, usted no está clamando como clamó Jeremías, se você não está clamando como clamou Jeremias, si usted no está recibiendo la decisión, el carácter como lo recibió Ezequiel, se você não está recebendo o caráter e o chamado como recebeu Ezequiel, no esperes que venga la mano de Dios. não espere que venha a mão de Deus. Porque la mano de Dios solamente viene sobre las personas que han entendido y han recibido el carácter de Dios. A mão de Deus virá só sobre as pessoas que receberam também o caráter de Deus. Si usted pasa más de una hora en su televisión mirando poco de show y de comerciales, la mano de Dios no va a venir. Se você passa a maior parte do tempo assistindo televisão, a mão de Deus não vai vir sobre Si usted você. está viendo por WhatsApp toda clase de video mentiroso y toda clase de video contaminado, la mano de Dios no va a venir. Se você se envolver com coisas que são mentirosas, desagradáveis a Deus, a mão de Deus não virá sobre você. Nehemías se angustió Neemias se angustiou y estaba en un palacio e estava num donde palácio, tenían los mejores televisores, nas melhores coisas, ele tinha. los mejores entretenimientos. Melhores entretenimentos, Todo el mundo estaba fiestando en el palacio. melhores comidas, La melhores mejor roupas. comida. Y dice que él estaba angustiado, pastor. E diz que ele estava angustiado. Tiene gente que le gusta tanto disfrutar, comer y vestir y bailar que no tiene tiempo para angustiarse. Pois é. Tem pessoas que têm tempo para se desfrutar de tanta coisa, para dançar, para comer, Voy mas a ir- vive angustiado. Voy a ir a la conclusión. Yo voy Y a voy a, conclusión. voy a hablar fuerte ahora, obispo. Ele vai falar forte agora. Hermano, escúchame. ¿Por qué Nehemías? ¿Sabe por qué? Sabe por que Neemias? Porque Nehemías entró en angustia en la casa de Dios. Porque Neemias entrou em angústia, En aflicción de espíritu. em aflição de espírito. ¿Qué es angustia? ¿Qué es Que aflicción? é essa angústia? Que é Es essa una aflição? inquietud profunda É uma inquietação profunda. de querer conocer cómo está el corazón de Dios. É querer conhecer como está o coração de ¿Cuáles Deus. son los pensamientos de Dios? Quais são os pensamentos de Deus? ¿Cómo Dios va a lidiar con Israel Como destruido? Deus vai me enviar para Israel destruído? ¿Cómo es posible conocer y entender lo que está pasando ahora en mi pueblo? Como é que eu posso entender e compreender o que está passando com o meu povo? Escucha, hermano, no me vengas a decir que tú quieres milagro y transformación cuando pasas horas en tu televisión. Não pense, meu irmão, que você vai ter milagre e transformação se você passa horas entretido com televisão, com celular. No vengas a pedirme que ore por ti cuando tú pasas horas murmurando y hablando de cosas del mundo. Não venha pedir oração se você passa horas reclamando, murmurando sobre as coisas do mundo. No venga a pedirme oración y ayuda cuando usted pasa cerca de usted un carro, un Corolla Nova o un carro del año, del último modelo, y usted se queda así con la boca abierta mirando un carro. Não venha pedir oração se você fica deslumbrado com tudo aquilo que acontece em volta de você, mas não tem prazer nas coisas de Deus. Mi hermano, Irmão, cuando el rey le dijo a Nehemías, ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? Pídeme, ¿qué tú estás buscando? Deus chegou para Neemias e disse: o que é que você quer? O que é que você está procurando? Él no dijo, Señor, dame un Corolla Nova. Não, Senhor, me dá um Corolla novo. Yo quiero un carro nuevo. Eu quero um carro novo, um celular, uma TV de plasma. Dios no tiene tiempo para personas así. Deus não tem. Deus não tem tempo para pessoa pedindo besteira. Hermano, no me vengas a decir que tú estás esperando un milagro grande de Dios. Você está esperando um milagre grande de Deus, meu irmão? Cuando usted pasa por una casa linda y se le sale la babita y queda así, Quando mirando la você casa. passar por uma casa linda, um carro bonito, e ficar assim todo, meu Deus. Mi hermano, para Dios se le hace mucho difícil tu cara muchas veces. Para você, muitas coisas são difíceis para a sua vida. A veces Dios mira para ti y tu cara está totalmente afligida, pero no por las almas, no por la familia y no por tu legado generacional. No es porque tú estás buscando un movimiento, sino porque tu cara está preocupada por un carro, una casa, un vestido, un celular o un televisor. Ele está dizendo que o problema de muitos, na verdade, não é que você, a sua tristeza, a sua inquietação, não é pelas almas, não é pelas vidas, não é pela libertação de alguém, mas é por causa daquilo que você gostaria de ter na sua vida: um carro, uma casa, dinheiro, emprego, isso, aquilo, outro. Me llama mucho la atención una historia que leí en la Biblia. Me chama muita atenção uma história que tem Y na una Bíblia. historia que leí cuando cayeron las Torres Gemelas de Estados Unidos en el 2011. Esse dia, em 2011, quando caiu as torres lá dos Estados Unidos, as torres gêmeas. Recuenta el New Times, el periódico, la prensa americana, New Times. Dice, O jornal americano. sacó una foto gigante en el jornal americano. Y yo leí en inglés y veía muchos bomberos y policías
corriendo. Ele falando que quando teve esse incêndio nas Torres Gêmeas, ele viu dizer que foram muitos bombeiros, muitos policiais. Cuando las Torres Gemelas cayeron y mataron a miles de personas, E quando as Torres Gêmeas caíram e mataram milhares de fue pessoas, un suceso que trajo mucho miedo y desespero en las personas. foi uma coisa que trouxe muito medo e desespero para as pessoas. Y cuando una multitud corría huyendo del peligro y del problema, E quando muitos corriam fugindo do problema da queda do prédio, había un poco de personas, había un puñado de hombres e havia um punhado de homens, que, poucas pessoas, que corrían en dirección al problema. Y Shamarakamas. e corriam em direção aos problemas. Sabe quem Escucha, foram meu esses? Os irmão. bombeiros e os policiais. Mientras que la multitud corría desesperada, llorando, herida, dice que cuando unos huían de la explosión, unos huían del problema, huían de la catástrofe, dice que los policías y los bomberos corrían hacia el problema, hacia las bombas. Deixa eu falar aqui para você entender. Vamos colocar assim, ele quer falar que o nosso chamado, a nossa vida deve ser igual de um bombeiro e de um policial. Quando caíram as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, as pessoas comuns fugiam da queda dos prédios, enquanto os bombeiros e os policiais corriam para cima, para quê? Para salvar vidas. Assim deve ser cada um de nós. A gente deve correr para salvar vidas. Mesmo que a nossa vida possa sofrer dano, nós temos que correr atrás das pessoas para salvar, para libertar vidas. Yo quería terminar, pero no voy a terminar. Eu quero terminar, mas não estou conseguindo terminar. El que quiera salir está liberado. Quem quiser sair está liberado. Pero yo necesito transmitir la palabra que Dios tiene para ti. Mas eu quero falar mais uma coisa da palavra de Deus para você. Cuando otros están huyendo de la muerte hoy en Brasil, Quando muitos estão fugindo da morte hoje no Brasil, yo no huigo de la muerte. mas eu não fujo da morte. Donde otros están muriendo, Quando os outros estão morrendo, usted no puede morir. você não pode morrer. Donde otros están diciendo no se puede, Quando muitos estão dizendo eu não posso, usted tiene que decir yo sí puedo. mas você está dizendo eu posso. Cuando unos dicen no alcanza, Quando todos estão dizendo eu não alcanço, usted tiene que decir a mí me sobra. é dizer, A mí. Cuando unos dicen no alcanza, es muy poco. Quando muitos disserem assim, eu não alcanço, você diz assim, eu vou conseguir. Y yo tengo de sobra, tengo en abundancia. Eu vou ter abundância, eu vou ter de sobra. ¿Entendió, mi hermano? En los tiempos de Nehemías todos estaban huyendo de Israel. Enquanto muitos estavam fugindo de Israel, Nehemías dijo, no, yo voy para Israel. Neemias estava dizendo, enquanto estão fugindo de Israel, eu estou voltando para Israel. Ole para acá. De Israel que estaba destruida y quemada estaban huyendo. Todo mundo estava fugindo de Israel, que estava destruído, e ele estava voltando. Y este hombre se levanta de su confort del palacio y dice, no, E esse homem sai do conforto do palácio e diz, não, yo voy para eu Israel. vou para Israel. Y si la cosa está destruida, E se as coisas estão destruídas, yo la voy a construir. eu vou construir de Y si las novo. puertas están quemadas, Se as portas estão queimadas, yo la voy a restaurar eu vou nuevas. restaurar de novo. Porque para este tiempo Dios me levantó. Porque para esse tempo Deus me Y chamou. porque la mano de Dios ha sido Porque buena a mão de conmigo. Deus está sobre mim. Y porque ese pueblo es el pueblo de Dios. Porque esse povo de Deus Es un pueblo legal, é um povo legal, de promesas, de promessas, de pacto. de pactos. Nehemías sabía que la honra y el poder le pertenecían a Israel. Ele sabia que o poder e a honra pertencia a Él Israel. conocía que el verdadero reinado le pertenecía a Israel. Ele sabia que o reinado pertencia a Y Israel. que su lugar era estar E allí. que seu lugar estava lá, Con los que lloraban, com aqueles que con choravam, los humildes, com os humildes, los deshonrados, os desonrados, con aquellos pequeños. com os pequenos. ¿Entendió? Hoy cuando muchas personas quieren confort, comodidad de palacio, casas nuevas, carro nuevo, hay hombres que dicen no, yo lo dejo todo y voy donde no hay nada. Aleluia. Ah! Quando todos querem conforto, casa nova, bens, tranquilidade, você está querendo fazer a obra e cuidar daqueles que ninguém dá valor. Estamos viviendo un tiempo donde Dios está buscando gente que estén dispuesta a dejarlo todo. Deus está chegando nesse tempo onde Deus está procurando aqueles que não dão valor a muitas coisas. Termino con esto. La Biblia dice y asienta a los teólogos, los que estudian Biblia. Ele quer dizer que vai fechar com isso que diz a Bíblia. Dice los teólogos y los análisis de la Biblia, los estudiosos de la Biblia, Diz os estudiosos da Bíblia. que Nehemías era una representación del propio Jesús cuando vino a la tierra. Neemias era uma representação do próprio Jesus aqui El na mismo terra. carácter que había en Cristo estaba sobre O Nehemías. mesmo caráter que havia na vida de Neemias. Dice que el Era hombre, de Jesús. el Hijo del Hombre vino a unir, a buscar lo que se había perdido. Ele disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Dice que él vino a restaurar la nación
nación de Israel, Ele disse que ele vinha restaurar a nação a de buscar Israel, las abejas perdidas de Israel. buscar as almas perdidas de Dice Israel. que él vino no a buscar a justos, sino a arrepentidos y a pecadores. Ele não veio buscar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Dice que él vino en un estado humilde y de humildad y de escasez. Ele veio num tempo de escassez. Siendo rico, dice que Sendo rico, él atravesó la escasez. ele atravessou a escassez, entrou na escassez. Entonces, mi hermano, escucha bien. Escute bem, irmão. Yo quiero dar mi testimonio Eu quero dar o meu testemunho para algunas personas que están aquí en Brasil. para algumas pessoas que estão aqui. Hace 4 días 4 dias, yo tenía a mi mamá. Yo soy hijo mayor de 4 hermanos. ele é o filho maior de 4 irmãos. Mi papá y mi mamá. Mi mamá moraba en España, mi papá en Cuba. A mãe dele morava na Espanha e o pai dele em Cuba. Yo me crié con mi papá me crió. Ele criou com seu pai. Mi mamá tuvo otra relación, otro matrimonio y tuvo 3 hijos más. A mãe dele teve um outro relacionamento, viveu em outro lugar e teve outros 3 filhos. Mis otros 3 hermanos vivieron con mi mamá y yo me quedé viviendo con mi papá solo. Os irmãos da parte da mãe viveram com a mãe e ele viveu com o pai dele só. Mi papá se convirtió hace 20 años y es pastor. Hace 20 años que mi papá aceptó al Señor y Dios lo llevó al ministerio pastoral. O pai dele se converteu ao evangelho, depois o pai dele se converteu e se tornou pastor. Rápidamente le explico en detalle. Yo nací en una pequeña ciudad de Cuba Ele nasceu numa pequena cidade de Cuba, con pocas escaseces. com poucas escassez. Nací en un lugar no bueno. Nací en un lugar poco favorable. Ele nasceu num lugar que era periferia. Con el tiempo Dios me dio una palabra. Não era um tempo, Deus deu uma palavra. Dios me dio una palabra a los 15 años de edad. A los 15 años Dios me dio una palabra. Ele falou que Deus deu uma palavra para ele quando ele tinha 15 anos de Me idade. convertí a los 15 años Ele se converteu aos 15 y anos. cuando entré a una pequeña casa de culto allá en Cuba, E quando ele entrou numa igreja bem pequena se em levantó Cuba, una ancianita haitiana de 96 años ele levantou uma anciã, uma senhora de 96 anos. y le pedí a ella que me ayudara con la Biblia, a entender la Biblia. Ela foi ajudar ele com a Bíblia. Y me mandó a orar, la anciana me mandó a orar. A senhora mandou ele orar. Y yo le dije, yo no sé orar, tengo 15 Mas ele años. disse, eu não sei orar. Ella me dijo, ese es el secreto con Dios. Ele disse, esse é o segredo com Deus. Las próximas palabras que salgan de tu boca ahora, Ele disse que as próximas palavras que saírem da sua boca, Dios la va a tomar, Deus vai tomar. va a ser tu primera oración. Vai ser a tua primeira oração. Y en esta primera oración, E essa primeira oração, Dios me va a dar interpretación Deus vai trazer uma interpretação. y Dios va a darte una palabra. E Deus vai te dar uma palavra. Ora, levanta tu voz. Ora, levanta a tua Y yo voz. tenía miedo, temblando. E ele com 15 anos de idade deu medo, deu pânico. ¿Qué le voy a decir a Dios tan grande y tan O poderoso? que eu vou dizer para Deus, um Deus tão grande? Y yo esperaba que esa anciana orara por mí y me enseñara la Biblia. E a anciã orava por ele e ensinava a Bíblia para ele. Era una de las ancianas más respetadas allá en mi ciudad. E era uma das senhoras mais respeitadas da igreja. 96 años. 96 anos. Muy respetada. Muito respeitada. Más de 50 años en el Evangelio. Mais de 50 anos pregando o evangelho. Generaciones y De generaciones. muitas nações pregando o evangelho. Entonces los pastores la respetaban mucho. E os pastores respeitavam ela muito. Los profetas, los evangelistas iban donde estaba Os ella. profetas, os evangelistas respeitavam Y él ela. me dijo, niño, abre tu boca. E ela dizia, rapaz, abre a tua boca. Porque en las palabras que vas a decir hay poder. A palavra que vai sair da sua boca tem poder. Y es tu primera oración. E essa vai ser a sua primeira Y va a oração. ser la oración más poderosa que vas a decir en tu vida. Vai ser a oração mais poderosa da sua vida. Yo le dije, ¿por qué? Mas por quê? Porque dice, es la oración más pura de tu vida. Mas porque vai ser a oração mais pura da sua La vida. primera oración, A primeira oração, la Biblia dice que es como un pequeño feto. ela diz que a primeira oração na Bíblia é como um pequeno feito. Me enseñó esa anciana a mí. Meu Senhor, ensina-me. Esa anciana me dijo, tu primera oración es como un pequeño feto A sua oração é como um pequeno feto que va a crecimiento que vai crescendo y que nace. e que nasce. Y yo no sabía eso. E ele não sabia isso. Y oré a Dios y cuando terminé de orar me dijo esa ancianita rápidamente. Ele orou a Deus e quando ele terminou de orar, a senhora falou para ele. No me acuerdo lo que oré porque fueron pocas palabras. Ele disse, ele não se lembra do que foi que ele orou, mas foram poucas palavras. Me dijo esa anciana, Ela disse, anciã, me dijo así, ella me miró, me olió y me dijo, a senhora olhou para ele. yo veo una palabra en tu frente Ele disse, eu vejo uma palavra na tua frente que Dios colocó hoy
que Deus colocou hoje. Y esa palabra es poder. Ela disse: essa palavra é poder. Dios no te dará autoridad en muchas cosas, Ele disse que Deus vai dar autoridade para ele em muitas coisas. pero la palabra poder te acompañará. Ele disse que mais que a palavra de Deus, a palavra poder o acompanhará. Dios te da poder hoy para amar, perdonar, levantar, predicar, orar y ser un hombre de respuesta para la nación. Aleluia! Glória a Deus. Você entendeu aí? O poder que Deus está dando para ele é para pregar, para amar, para perdoar, para levantar, para restaurar. Hoy Dios marca tu vida. Hoje Deus marca a sua vida. Y así crecí, pasaron los años. E assim passaram os anos. Y la palabra que un día fue Dios me dio allá en aquella nación, E no dia que Deus, e quando Deus deu aquela palavra para ele, naquela nação, hoy es una realidad. hoje é uma realidade. Sin dudas alguna. Sem dúvida nenhuma. Yo estoy viviendo un propósito Ele sobrenatural está en mi vivendo vida. um propósito sobrenatural de Deus. Mi mamá murió hace 4 días. Foi. Mi mamá murió hace 4 días. Quando ele chegou aqui, a mãe dele estava doente. Presta atenção, olha para cá. Ei, lá atrás conversando. Olha para cá. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele veio para cá, para o Brasil, por causa do chamado de Deus. Ele deixou a mãe dele doente lá. Podia ser considerado como sendo insensível, isso, aquilo, outro. Eu me permisso. Um dia ele ligou para a mãe dele e disse: minha madre, quase que eu falo espanhol. Você quer que eu volte para aí? Ele disse: não, meu filho, fique e faça a obra de Deus. A mãe dele morreu. Eu estou sabendo aqui agora o impacto. Ela estava doente. E ele estava aqui fazendo a obra de Deus. No dia que você colocar as coisas de Deus mais importante do que as suas coisas, essa mão de Deus estará sobre você e vai honrar você. É isso que foi ministrado. E acho que fecha com isso aqui. Olha lá. Amén. Mi familia, ya algunas personas me dijeron: ¿y qué vas a hacer ahora cuando llegues a Cuba? Nadie quiere saber de ti. Pocas personas quieren saber. Muchas de mis familias que no son cristianas me culpan. Ele está dizendo que muitas pessoas, olha aí o que eu acabei de dizer. Muitas pessoas lá de Cuba estão culpando ele, porque não estava lá no período que a mãe dele morreu, porque ele está aqui. Cuando mi mamá estaba doliente en el hospital antes de morir, murió de cáncer. Ela morreu de câncer. Mi mamá tenía 51 años de edad. A mãe dele tinha 51 anos de idade. Había recorrido 33 naciones de la tierra. Ela já tinha recorrido 33 nações da Tenía terra. nacionalidad española, residencia alemana y residencia holandesa. Ela tem visto permanente holandês, espanhol. Una mujer querida y luchadora, E fuerte. uma mulher querida e adoradora e lutadora. 51 años. 51 anos. Nunca aceptó a Cristo como Salvador. Nunca aceitou Cristo como Salvador. Mas me cuentan que en el hospital aceptó a Cristo como Salvador. Mas naquele hospital aceitou Cristo como Antes de Salvador. morir, ella aceptó a Jesús. Antes de morrer aceitou Jesus Cristo. Y yo hablé con ella cuando ella podía hablar, porque el metástasis, el cáncer le cogió toda la sangre, desde el cerebro hasta las piernas. Fue mucho dolor. Fue un mes de mucho dolor. O metástase do câncer percorreu todo o corpo dela e todo o sangue dela. Todo o corpo dela foi tomado pelo câncer. Y cuando hablé con ella llorando, me decía: no te voy a ver más, estoy muriendo, no te voy a ver más. Y yo dije: yo voy para allá ahora. Y me dijo: no. Ele falando que quando ele conversou com ela, ela disse: eu estou indo para aí. Ela disse: não, eu já sei que eu vou morrer. Não venha para cá. Pero tú no puedes virar para Cuba Você não pode vir para Cuba por causa de mí. por causa de mim. Durante 17 años te he visto como cristiano y como hijo. Há 17 anos ela tem visto ele como cristão e como filho. Y si hay una mujer, una madre más orgullosa en la tierra, soy yo, me dijo por teléfono. Una mujer, la mujer más orgullosa y la madre más orgullosa del mundo soy yo. Yo puedo morir en paz, me dijo. Ela disse que ela podia ser a pessoa que mais ama ele no mundo, mas ela ia morrer em paz porque sabe qual é o caminho que ele decidiu para a vida dele. Ya yo acepté a Cristo. Ela aceitou a Cristo. Durante 17 años me resistí a aceptar a Cristo contigo, Ela disse que resistiu 17 anos a aceitar Cristo com ele. porque yo le predicaba: mamá, acepta a Cristo, mamá, vamos para la iglesia, mamá, por favor, tienes que conocer a Jesucristo. Diz que ele pregou durante 17 anos dizendo: minha mãe, aceita Cristo, vá para Cristo, sirva a Cristo. Ella decía siempre: un día, ahora no, estoy ocupada, E estoy ela trabajando. dizia assim: um dia eu vou aceitar, agora eu estou ocupada. Las pocas veces que nos veíamos, porque ella viajaba mucho y yo vivía en otro lugar de Cuba, ella iba pocas veces a Cuba.
E eles não se encontravam muito porque ela morava em outro lugar É. e ele também morava em outro extremo de Cuba. Casi siempre estaba fuera de Cuba, vivía en otros países trabajando y regresaba un mes, 15 días, la veía, pasaba 15 días con ella y regresaba rápido, nunca tenía mucho tiempo. Ela, no caso. Sí. Ela sempre viajava muito, ela sempre estava em vários lugares, viajando para muitos lugares. Então, às vezes voltava para Cuba, passava 15 dias, mas não tinha tempo de encontrar com eles. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano, mi amigo? ¿Qué le quiero decir con esto? Que fue para mí una prueba muy dura. Para ele foi uma prova muito grande. Yo le dije, Dios, yo no pude vivir con mi mamá mucho tiempo y encima de esto, solo a los 51 años ya murió. No pude disfrutarla mucho tiempo, no tuve la oportunidad de disfrutar a mi mamá mucho tiempo. Ele falou para Deus: Deus, eu não pude desfrutar da minha mãe por muito tempo. E minha mãe morreu com 51 anos de idade. Ahí Dios quedó en silencio. E Deus ficou em silêncio. Entendí la voluntad de Dios. E eu entendi a vontade de Deus. Porque ella no puede regresar. Porque eu não pude regressar. Ella no puede voltar de la muerte. Eu não pude voltar para Cuba. Ella no pudo, ella, mi mamá, Ela não pôde. murió y no puede reencontrarse conmigo. Assim, ela morreu e não pôde se reencontrar com ele. Pero yo sí me voy a encontrar con ella Mas eu sei que vou me encontrar com ela en la eternidad. na eternidade. Cuando yo muera. Aleluia! Glória! O sea, esta es la fe del cristiano, mi hermano. Esta es la verdadera fe. Essa é a verdadeira cristã, verdadeira fé cristã. Yo nací de mi mamá, Eu nasci da minha mãe, de una mujer. de uma mulher. Y un día hubo un encuentro entre madre y hijo. Um dia entre mãe e filho. Ella fue el instrumento que Dios usó para traerme al mundo. Ela foi um instrumento de Deus só para me trazer ao Y me mundo. disfrutó como hijo. E me desfrutou como Y filho. yo disfruté ella como E madre. eu desfrutei ela como mãe. Pero la Biblia habla de un reencuentro. Mas a Bíblia diz que fala sobre um reencontro. Que a los que creyeron y los que aceptaron. Aqueles que crerem e aqueles que o Aquellos que aceitaram. fueron hechos hijos de Dios. Aqueles que foram feitos filhos de Y Deus. adoptaron al Espíritu Santo. E adotaram o Espírito Santo. Dice que tendrán un reencuentro en la vida E eterna. teremos um encontro na vida eterna. En la E resurrección. na ressurreição. Hay un reencuentro Um reencontro para tus seres queridos. para você, querido. Entonces, mi hermano, Então, irmãos, yo dejé todo. A mí el evangelio me ha costado todo. El evangelio me ha costado todo. Ya. Entonces, hermano, quiero terminar con esta palabra. Yo sé que es tarde. Yo entiendo que es tarde. dele. Yo no sé a usted cuánto le está costando el evangelio. Eu não sei quanto está custando o evangelho a você. Yo tuve que dejarlo todo cuando Dios me llamó, familia y todo. Ele deixou tudo, deixou família, deixou tudo. Yo tengo cuatro materias. Eu tenho Cuatro materias para terminar. Estudié cuatro facultades. Ele fez 4 faculdades. Estudié ingeniería civil, Ele fez seguranza, segurança, cocina cozinha y teología. e teologia. Yo debería ser una mente brillante en mi país y en cualquier país. Ele poderia ser uma mente brilhante em qualquer país. Mas cuando Dios me llamó, Mas quando Deus chamou a me ele, dijo, tú no vas a trabajar en ninguna de esas eu facultades. deixei todas essas faculdades. Deja todo y búscame. Eu deixei tudo por amor a Deus. Deja todo. Dios me dijo, deja todo y sígueme. Deus falou para ele: deixa tudo e me siga. Yo dije, voy a pasar fome, voy a pasar hambre, voy a pasar necesidad, Señor. No voy a tener dónde vivir. Ele disse para Deus: mas Deus, eu vou passar necessidade, vou passar fome. Como é que eu vou viver? Dios me dijo, yo soy el que mejor paga. Ele disse: eu sou aquele que paga melhor. Dios me dijo, la mejor empresa del mundo no es la empresa terrenal, no es una empresa de rico ni millonario. La mejor empresa del mundo es la iglesia. Ele falou para ele aqui que a melhor empresa não é a mais rica, não é a mais poderosa, não é a mais forte, mas a maior empresa é a igreja dele, de Jesus. Entonces Dios me dijo, si tú vienes conmigo, yo pago y pago bien. Se você vier comigo, eu pago bem. Serás el que mejor cobre en la tierra, el que mejor recibas en la Você tierra. vai ter o melhor salário sobre a terra. Vas a usar mi dinero. Basta usar o meu dinheiro. Vas a usar mi honra. Basta usar minha honra, Mi ropa, mi minha carro. roupa, minha casa. Vas a usar mi palabra. Usa minha Vas a palavra. usar mis cuentas. Usa minhas contas. Vas a usar y vas a vivir con mis hijos en la tierra. Basta viver com os meus filhos sobre a terra. Vas a vivir el gozo y la alegría de mi espíritu. Basta viver com o gozo do Espírito. Y no tendrás nada que lamentar. E não tenha nada que lamentar. Voy a cambiar tu lamento en gozo. Entonces, hermano, escuche bien. Escuche bien. Yo quiero hablar sobre el obispo Serra y ahora sobre también su esposa que van a viajar. Y Dios me daba una palabra para ellos y para su iglesia también. Para esta iglesia que va a comenzar a vivir tiempos poderosos. Dios me ponía en el corazón, obispo, cuando llegas allá, ¿cuál es el primer país? El primer país es Uruguay, Paraguay. Cuando salgas de Brasil y entres en Paraguay, entrando a la frontera de Paraguay,
vas a recibir una bendición. No está en Brasil, es cuando salgas de Brasil. Y Dios decía, Señor, ¿qué significa esto? Y Dios me decía, es que voy a empezar a usar con él lo que usé también en los tiempos de Jacob, en los tiempos de Isaac, en los tiempos del sacerdocio santo. Dice la Biblia que las bendiciones persiguen y le caen detrás a los hombres de Dios. Hay cosas que vas a recibir en la congregación, obispo, hay cosas que vas a recibir cuando sales de la congregación. Porque una cosa es lo que se mueve en una iglesia, una cosa es lo que se mueve en la congregación y otra cosa es lo que se mueve fuera de una iglesia. Entonces hay bendiciones que tú vas a recibir fuera de una iglesia, no la vas a recibir dentro de una iglesia. Hay cosas que Dios tiene que envió para ti que te van a alcanzar no dentro de una congregación, te van a alcanzar en otro lugar. Entonces cuando entres a Paraguay, tú por tu teléfono, por tu cuenta o por alguna vía, Dios va a enviar una bendición para tu vida. La vas a recibir en Paraguay para continuar viaje. No va a ser en Brasil. Vas a salir de Brasil en la fe. Vas a salir con esa fe. Pero cuando entres a frontera de naciones, entonces se activa la atmósfera. Se activa la bendición que estaba sobre Nehemías. Se activa esa mano de Dios que estaba sobre Jeremías y Ezequiel. Póngase en pie, ya terminamos. Por favor, se coloca de pie. Ficamos de pé, em nome de Jesus. Que ya terminamos. Entonces yo quiero orar y hablar una palabra también ahora para Obispo Marino y sobre esta iglesia. Veo que hoy vinieron un poquito más que en el otro culto. Y a forma de información. A forma de informação. En el culto, el primer culto que estuvimos, hablamos de Cuba, algunos detalles. Ele veio, no primeiro culto que ele veio aqui, ele falou alguns detalhes de Cuba. Y no puedo irme de aquí si no le cuento un poquito más de Cuba. Sem falar um pouquinho mais de Cuba. ¿Quién quiere algunos detalles, algunos datos de Cuba? Quem quer alguns detalles aqui de Cuba? Quiero hablar acerca de la iglesia cubana y acerca del pueblo de Dios cubano. Quem quer entender ou conhecer um pouco da história cubana, da Porque igreja? ustedes ven aquí por televisión de Cuba, cubanos, algunos médicos, pero la realidad es otra. Você vê pela televisão a história de Cuba, mas a realidade é outra. Ya le expliqué en el culto anterior que en Cuba no podemos construir una iglesia como esta. Está prohibido. Sí, es vivo. Sí. Pozo. Gracias a Dios estamos en Brasil. Aleluia. Estamos en Brasil. Aleluya. Ya hablé el primer culto y voy a hablar de nuevo. Escuche bien, mi hermano. El gobierno y las autoridades en Cuba, lo hablo con toda la autoridad y con todo el poder que Dios me ha dado. Allá en Cuba no se puede predicar el evangelio, está prohibido. Ele falou que o governo de Cuba domina sobre tudo em Cuba. E lá não se tem liberdade para pregar o evangelho. Todo es de ellos. Todo es del gobierno. La gasolinera es del gobierno. A gasolina do governo, Las casas son del gobierno. as casas são do governo, Los carros son del gobierno. os carros são do Las governo, tierras son del gobierno. as terras são do governo, Los animales, os animais, las personas, as pessoas, todas las empresas, as empresas, todo lo que usted tiene que usar allá es del gobierno. Las lojas, todas son del gobierno. todas as lojas, tudo é do governo. Ninguém tiene una loja. Ninguém tem uma loja, Ninguém tiene un carro propio. ninguém tem um carro próprio, ¿Por qué? Porque el gobierno se apoderó de todo. porque o governo se apoderou de tudo. El salario mínimo en Cuba de un trabajador es de 40 a 50 reais mensual. Um salário de Cuba é R$40 Para um um mês. salário para um mês. Un aposentado cobra 38 reais mensual. Um aposentado ganha R$38. Entonces en Cuba las iglesias están amenazadas y perseguidas por el gobierno. As igrejas em Cuba são ameaçadas e perseguidas. Si las iglesias o el pastor quieren hacer una obra o quieren predicar el evangelio del reino en las calles, restaurar, hacer un centro de restauración, por ejemplo, de recuperación, el gobierno se lo impide, le dice que no. Se a igreja quiser fazer uma restauração, quiser uma reforma, ampliar, fazer o centro de recuperação, são proibidos. Prohibido. Si la iglesia quiere hacer un programa, un proyecto social, un programa social, está prohibido. Se a igreja quiser fazer obra social, distribuir cesta básica, sopa ou qualquer outra coisa, é proibido. Si la iglesia quiere llevar medicamento a un hospital o ayudar a enfermos, también es prohibido. Se quiser fazer visita no hospital, dar medicamento, ajudar pessoas, é proibido. En mi país, seguir a Cristo puede costar tu vida. En Cuba, seguir a Cristo cuesta tu vida. Seguir a Cristo em Cuba é risco de vida. Conozco pastores que han sido presos. Hay pastores en Cuba que están presos ahora por predicar el evangelio. Tem pastores em Cuba que estão presos por pregar o verdadeiro evangelho. Y los que están sueltos en sus iglesias están siendo perseguidos, están siendo amenazados, están siendo manipulados por el gobierno. E os que estão soltos são ameaçados, perseguidos e manipulados pelo governo. Los que han tenido miedo, el gobierno los está manipulando y predican lo que ellos quieren.
Aqueles que o governo manipula só prega aquilo que o governo quer que pregue. El gobierno le dice a los pastores, a las iglesias, prediquen política y tienen que predicar política. O governo chega para o pastor e diz: vocês têm que pregar sobre política, e o pastor prega sobre política. Es así, es triste la historia. É triste a história. Es todo diferente que en Brasil. É diferente aqui do Brasil. Entonces usted tiene aquí iglesias, puede predicar en las ruas, puede hacer proyectos sociales, puede discipular, puede abrir iglesias, puede construir predios, iglesias, y puede tener, por ejemplo, la internet que en Cuba no tenemos. Ele está falando que aqui no Brasil é bom, porque você pode abrir igreja, pode reformar, pode visitar, pode fazer obra social, você pode usar até a internet. Lá em Cuba não tem internet. En Cuba no tienen televisión cristiana, Lá em Cuba não tem televisão cristã. tienen 2 canales, Tem 2 canais. solamente apenas. 2 canales de televisión. 2 canais de televisão em Y Cuba. los 2 canales son de política, del Os gobierno. 2 canais são de política e de governo. Todo lo que hablan es política y gobierno. ¿Está entendiendo, querido? Está entendendo, meu Usted irmão? está entendiendo dónde usted vive ahora, porque algunos de ustedes se quejan. Hay gente que cobra aquí 500 ray, otros cobran 1000 ray. Señor, no me alcanza, Dios mío, qué miseria, Dios mío, me estoy muriendo con 900 ray. Escuche, con 900 ray en Cuba una familia puede comer 6 meses. Ele disse que algumas pessoas às vezes estão brigando aqui porque tem 500 reais, tem 1000 reais. Com 500 reais você pode comer em Cuba por 6 meses. Con 500 ray usted puede salvar cientos de personas en otro país. Com 500 reais você pode salvar centenas de pessoas em outro país. Con un carro, usted ve el carro más viejo en Brasil, el carro más destruido, el carro más fraco, el carro más ruin de Brasil. Fusca. Escuche bien, el carro que usted ve aquí más fraco, más ruin, dice y se hace los cálculos que en otro país, por ejemplo en Cuba, puede alimentar a más de 500 niños, crianzas. Carro Por mais, año. o carro mais barato, mais pobre, mais velho, pode alimentar umas 500 crianças por um ano às vezes. En Cuba. Em Cuba. Ahora entiende por qué Nehemías oró y clamó y se afligió en el corazón. Por isso que Neemias clamou e orou com aflição. Y él dijo, no, Não, yo no puedo quedar aquí eu não posso ficar aqui teniendo tanto pueblo allá quando meu muriendo. povo está sofrendo. Aquellas almas, aquellas familias. As almas, as famílias. Yo voy Eu vou a ser instrumento de ser salvación. instrumento de salvação. Entonces, mi hermano, disfrute y reciba lo que Dios tiene para usted en Brasil. Então desfrute aquilo que você tem de Deus no Dios Brasil. me trajo a Brasil como un milagro. Deus me traz ao Brasil como um milagre. Yo no debería estar en Brasil, Ele não deveria estar aqui no mas Brasil. Dios me colocó en Brasil. Mas Deus colocou ele no Brasil. Dios me dijo, vas a salir de tu tierra como un esclavo. Deus me trouxe aqui no Brasil como escravo. Fui preso 3 veces en Cuba Fui preso 3 vezes em por Cuba predicar el evangelio, por pregar o por evangelho, construir una iglesia. por construir uma igreja. Fui preso Fui preso. y por viajar. En Cuba está prohibido viajar. Eu estou proibido de voltar, de Quando- viajar para Cuba. Cuando yo vine a viajar de Cuba para Brasil, la policía pegó preso a mí en el aeropuerto. Quando ele veio de lá do Brasil, de Cuba para cá para o Brasil, ele foi preso. Porque Tomaram o documento dele. Todo, documentos, ropa, todo, maletín, mala, todo. Ellos me preguntaron, ¿por qué usted quiere viajar? Está prohibido viajar en Cuba. En Cuba usted no puede viajar a ningún lado, Você não pode viajar em Cuba para lugar nenhum, porque el gobierno prohíbe viajar. porque o governo proíbe você viajar. Usted, según el gobierno, usted tiene que quedar en Cuba y trabajar y sostener el gobierno. Você em Trabalhar Cuba só tem que trabalhar e obedecer o al governo. gobierno. Solamente en Cuba sale de Cuba las personas que el gobierno envía a otros países para buscar dinero. Entendeu? Só sai de Cuba para viajar pessoas que são enviadas pelo governo, Isso. que tem a ver com dinheiro, Con política, con manipulación. política, manipulação. Los envían como esclavos, por ejemplo, como los médicos que vinieron ahora. Pois é, como escravos, como os cubanos, os médicos cubanos que vieram para cá. Trabajaban para el gobierno. Trabalhavam, ficava com 30% do salário e 70% era mandado para lá. Foi o que Bolsonaro vetou e que muito brasileiro desavisado, sem noção, criticou, porque ele não concordou com isso e deu anistia até para aqueles que quisessem ficar aqui. Porque imagina, ganharam parece que 12 mil reais, não era? 12 mil reais, 30% ficava para o médico e 70% era mandado para o governo de Cuba. Amén. Entonces ya terminé con esto. ¿Qué significa esto, pastor? Que Dios está usando a Brasil, escogió a Brasil para sanar, libertar y curar
a la nación de Cuba. Aleluia. Ele está dizendo que Deus levantou, está usando, quer usar o Brasil para poder sarar a nação de Cuba. El gobierno de Brasil es un gobierno bendecido por Dios. É um governo, o governo do Brasil é um governo abençoado por Deus. Yo fui bien recibido aquí en Brasil por los hermanos brasileños. Ele foi bem recebido pelos irmãos brasileiros. Fui honrado Foi honrado y amado. e amado. Entonces Dios está usando a Brasil para curar, sanar y avivar las naciones de la tierra. Deus quer usar o Brasil para sarar, para curar as nações da terra. Usted es un Nehemías de estos tiempos. Você é o Neemias dessa terra. Brasil es Nehemías. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluya. Ay, mi hermano, obrigado por todo, por el tiempo. Sea paciente conmigo, por favor. Son 10 horas. Allá en Cuba los cultos terminan a las 10 horas. 10 horas. Entonces ya son 10 horas. Obrigado por su tiempo. Obrigado, obispo Serra, por la interpretación, por ser intérprete. Obrigado al pastor y obispo o Marino y por toda la iglesia. Dios abençoe muito. Amo a você. Gloria a Dios pela sua vida. Me ayuda con el portuñol, con el portugués, porque estoy aprendiendo ainda. Y Dios abençoe.